galera do Joel J Podcast, prazerzaço falar com vocês. Estou com um grandíssimo amigo, convidado, campeão, recordista, o cara tamanho de uma árvore, senhor mestre Gustavo Borges. Estamos na área, toca aqui, Gustavão. Prazer estar aqui, cara. Cara, você sabe que eu quero começar esse podcast explicando a história do quadro. Quadro. Aquele que você pegava o martelo pra colocar um quadro na parede e aí o martelo caía. E você fazia o quê, cara? Aí eu pegava o martelo no chão e segurava o quadro e batia o prego, é assim? É, cara, porque a primeira vez que eu fui competir com você foi isso que eu vi, cara. Eu vi um cara gigante, parecia uma árvore. Eu falei, como é que eu compito com esse cara, meu? Cara, como é que eu... É, muito. Ô, Gustavo... Mas competiu bem. Fui bem, né? Foi bem. Não, quando você bobeou, só nos momentos você bobeou. Botava um quadrinho um pouquinho mais baixo, você foi subir no quadro, assim, né? né? A envergadura ajudava também. Gustavo, cara, eu quero falar contigo sobre esporte, quero falar contigo sobre negócios, quero falar contigo sobre planos, quero falar com você sobre, sei lá, histórias incríveis. Eu tenho muita coisa pra falar com você, cara. Vamos nessa. A gente começa por onde? Por onde você quiser. Tá bom. Histórias incríveis? É, histórias incríveis. Esporte. Eu quero... Empreendedorismo, pô, circula. A gente vai fazendo um caminho meio que, tipo, vai e volta, sem meio cronologia. Acho melhor, né? É melhor, né? Fica mais leve, pô. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, ó. O que 2020 te ensinou, cara? Cara, ter paciência. Paciência. Porque nem todos os setores da economia foram bem, né? Teve vários setores que foram muito bem. E alguns que não foram. Então, para quem está envolvido em negócio, está envolvido com família, está envolvido com uma situação drástica e difícil que é a pandemia em si, né? Então, você tem várias questões sociais, né? Que tem os ensinamentos ali. As questões de negócio, de trabalho, que também tem os aprendizados ali. E acho que a paciência... Duas palavras que veio muito à tona, principalmente na realidade que eu vivenciei, que acho que a gente teve várias situações dentro da pandemia que foram bem distintas. Então, o distanciamento social das amizades, acho que foi um impacto muito grande. Porém, a aproximação da família foi alguma coisa fantástica que aconteceu. A gente teve que voltar ao nosso alicerce, à nossa base. Então, a questão de família... Trazendo 3 palavras, eu ia falar 2, mas agora que você veio a pergunta... com uma, pra poder... Então, a paciência em relação ao que aconteceu. Ter paciência e calma e tranquilidade. Segunda coisa, em relação à solidariedade. A gente teve acho que a gente está vivenciando um período de muita solidariedade em relação ao que está acontecendo. E a terceira, a relação da família. Que eu acho que a gente vivenciou algo... Principalmente para quem tem filho um pouco mais crescido, que é o meu caso. Você imagina ter um moleque de 21 anos dentro da sua casa. Bem crescido, né? Bem crescido, 2 metros de altura. 2 metros de altura. Batendo martelo, pegando martelo também, fazendo. Uma filha de 18 ficando 3, 4 meses dentro de casa com os pais, sem sair. Tomando café da manhã, almoço e jantar. Então, acho que a valorização e o crescimento da família nos ensinou muito nessa pandemia. E aí a questão de solidariedade em relação ao que está acontecendo e a paciência para isso passar dentro desse cenário, acho que foram grandes aprendizados. Acho que foi uma coisa muito profunda. Independentemente de como os negócios aconteceram, eles foram ou voltaram, né? Que teve muitas áreas da economia que foram muito bem. Isso tira um pouco do estresse emocional financeiro das pessoas. Mas acho que foi um momento de aprendizado, assim... vai ser difícil a gente ter uma outra leva de aprendizado tão forte que nos levou para nossa casa, nos ensinou a trabalhar em casa, ser mais produtivo, ser mais focado, ser mais família, ser mais amoroso, né? Foi uma puta de uma lição. Você morava em São Paulo, você mudou, né, cara? Na verdade, você tem uma casa em... Não é Itu, É Itu. É Itu, né? É Itu. É verdade. É bem Itu, Porto você Feliz tem ali. Um apartamento em São Paulo, uma casa em São Paulo, mudou pra Itu por causa da pandemia. Com a família toda e curtiu, né? Ali é uma casa que eu já tenho há 15 anos e meus filhos cresceram nessa casa no interior. Sempre morei em São Paulo e tive essa casa ali. Você conheceu. E durante a pandemia, quem tinha essa facilidade de ter uma casa fora e pôde sair da cidade de São Paulo, chegou dia 18 de março, a gente se jogou debaixo da mesa ali, parece que o mundo ia acabar, para tudo, brinca de estátua e vai. E quando a gente chegou em Itu, falou, cara, por que a gente não bota para alugar o nosso apartamento ali? E foi o que aconteceu. Então, se eu quiser voltar depois, tira aí o cara, volta. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E a gente tá um aprendizado com home office e uma série de outras coisas, mas morar no interior. E eu tô aqui. Eu tava lá, vim aqui fazer a gravação, passar o dia aqui em São Paulo. Legal. Dá pra fazer as duas coisas, não Sim. é complicado. De Alphaville pra cá, às vezes demora mais do que 20 lá aqui, dependendo do horário. Eu ando assim, 40 minutos, cheguei em Alphaville, você que saiu de Alphaville, eu pego o mesmo trânsito que você, porque você vai estar parado ali me esperando. Praticamente é isso que Cara, é acontece. verdade, é pra lá, né? É o mesmo caminho. Se você sair da Alphaville e for pra lá, você vai levar 45 minutos. É mesmo? Acabou. Ah, é verdade.
Tá próximo. Você podia ter comprado. Eu falei pra você comprar uma casa lá. Ô, eu quase comprei, cara. Lá? Não, lembra que eu falei que eu tinha animado? Então. Não, na minha cabeça era o seguinte, Gustavo, se eu tivesse uma casa igual a sua, cara, eu ia fazer uns troços muito doidos aqui. Lembra disso? Vamos cobrir assim, fazer um almoço, fazer uma mentoria, fazer uma mentoria. É. E no teu caso, Gustavo, você... Me corrija se eu estiver errado, mas o teu negócio era prioritariamente físico, né? E aí agora ele... O que aconteceu com o teu negócio na pandemia? Você conseguiu pivotar? Ele sangrou? Ele tá dando certo? Tua equipe como é que tá? O escritório da metodologia Gustavo Borges. Você conseguiu ter governança trabalhando de longe? Como é que foi esse processo? Porque tem muita gente que escuta a gente aqui e quer um pouco dessa experiência, assim. Dos meus negócios, quais são os meus negócios principais? Academia, tenho 3 unidades físicas. Tá, vamos falando dela. Fala dessa primeiramente, né? O que aconteceu com as tuas academias? Você tem um tempo fechou, né? 5 meses fechado. Fechou? Fechou. Acabou. Tipo, fecha. Ah, cadê novos clientes? Não tem. Não tem. E o cliente que tá lá dentro, o que ele faz? Isso aí eu quero saber. Ou ele cancela, ou ele ganha crédito em relação ao tempo que tá fechado. Então, o que significa isso? Fiquei 5 meses parado, eu pego o mesmo crédito dessa pessoa que ficou com esses 5 meses parado e ele joga pra frente. Ou seja, em algum momento... Esse dinheiro que ele já me pagou, eu vou deixar de pagar ali. E como é que foi essa divisão? Por exemplo, quantos por cento saiu e quantos por cento basicamente falou, não, tudo bem, tem crédito, eu vou ficar? Não, em termos de... não tenho esse número exato aqui agora, mas a gente perdeu, durante a pandemia, cerca de 50% do nosso volume de clientes. Do início da pandemia de março até agora. Então você imagina, você tinha lá 1.000 alunos, hoje a gente tem 500. No início da pandemia, nos 2 primeiros meses, a gente achou que ia durar o quê? Uns 15 dias, depois mais 15, mais 15, mais 15. Então, uns 2 meses, assim, no pau da viola. E aí, a coisa foi acontecendo e não tinha novas entradas. Então, você não tem gente entrando, que é o fôlego financeiro de uma academia, ela funciona com entradas e funciona com retenção. Tá. Então, você vende, o cara tá ali. E você retém e o cara não sai. Então, esse é o lance. Exatamente. E aí, hoje, a gente tá com mais ou menos 50%. Mas, no primeiro momento, muita gente ficou, pagava e tal. Só que o cenário todo do Brasil ele foi muito esquisito com as políticas públicas. E eu estou na diretoria da ACAD Brasil, que é a Associação Brasileira de Academias, estava como presidente durante essa jornada. Putz, você imagina o estresse que foi, negociando com o governo, com o Estado, com uma série de coisas para garantir que as políticas públicas e os protocolos de biossegurança fossem adequados para que você possa operar. Certo. Então, assim, você imagina o seguinte, João, pandemia. Fora comer, ir para o hospital... para se curar e comprar remédio, qual que é a próxima coisa mais importante que existe para a população sobreviver? Fala para mim. Próxima coisa, você já comeu, você já tomou remédio e você já se cuidou lá. Alternativa 1. Vai, melhor. Atividade física. Ok, essa. Alternativa 2, exercício físico. Cara... É isso aí, para se manter bem, cara, saudável. Se você saudável, sistema imunológico. Agora começa a sair todos os estudos, né? Porque uma coisa pegou assim, até você pegar todos os estudos, 35% das pessoas que fazem atividade física com o sistema imunológico adequado tem menos gravidade quando contrai a doença. Então você imagina o seguinte, se você está bem fisicamente, você vai superar de uma maneira mais adequada o vírus. Sim. Então, cara... Deixa o hospital, deixa a farmácia, deixa o supermercado, mas a próxima deveria ser o local, e a academia é um dos caminhos, né? O local onde você faz atividade física. Um parque do povo que está aqui do lado, Ibirapuera, tem que abrir. E a gente foi fechando tudo, as academias. Então, é bem curioso. Aí, na linha, falando das unidades da metodologia, que é o que você perguntou, esse cliente que é dono de academia é o meu cliente da metodologia, que é o B2B ali. Tá bom. Então, ele está fechado, eu tenho um problema de... contratos ali. E aí? E aí que foi a casa do Belelé. Cara, eu vejo você sempre falando que foi um ano difícil, que perdeu o faturamento, mas eu te vejo falando... Eu te vejo com sanidade, cara. Eu te vejo falando... Não sei, parece que você tá levando... Na boa? Assim, eu tô tranquilo? Parece. Tipo um golpe aqui, pá! Parece, cara. Mas você teve que demitir? Tive que demitir. Você fechou alguma unidade? Não fechei nenhuma unidade. Tô com as 3 unidades. Tá, que legal. Mas o que aconteceu em termos de negócio, a maioria dos empreendedores dos negócios que não funcionaram, que não deram certo, então você pega na área digital, no teu negócio, por exemplo, um negócio que bombou. Bombou, cresceu. Então você tem um negócio, pô, como é que tá a pandemia pra você? Putz, você fica até com vergonha de reclamar, porque a pandemia ela trouxe uma valorização econômica dentro do seu segmento. Isso você pega Mercado Livre, você pega qualquer tipo das áreas de tecnologia, Amazon, qualquer área de tecnologia bombou. Então quem hoje trabalha com tecnologia está empregado, tem uma série de coisas acontecendo na área que quem trabalha com tecnologia é EAD.
Em outros mercados, isso foi muito ruim. E quando você traz esse problema para outros mercados, você teve muita ajuda, do governo federal, por exemplo, com medidas provisórias, com uma série de coisas, financiamento. Então, o que aconteceu do início da pandemia para agora? Pensando do lado do empreendedor, né? Então, a gente tem muitos empreendedores que assistem aqui e aqueles que ou empreendem dentro dos próprios negócios, que esses estão sendo impactados por demissões ou por não renovação de contrato, seja lá o que for, ou para os empreendedores que são donos, aqueles que estão operando seus negócios e tiveram que tomar decisões difíceis. O que aconteceu, basicamente, foi uma troca de dívida de curto prazo para dívida de longo prazo. Foi isso que aconteceu com o empreendedor brasileiro. Certo. Então, hoje, eu sou o endividado feliz. Né? Então, eu sou muito feliz. Por que eu estou feliz hoje? Porque eu estou endividado e minha dívida está no longo prazo. Sim. Na dívida no longo prazo, como é que você supera isso? Você aberto, funcionando e com caixa. Perfeito. Então, dívida nunca matou ninguém. Você pode ser o cara mais endividado que você não vai quebrar, desde que você tenha caixa. Se você ter um fluxo de caixa adequado, que é o que a gente tem hoje, e se as pessoas fizeram bons empréstimos, né, é lógico que você tem que operar, o negócio agora tem que prosperar. Você consegue superar. Então, assim, e outra coisa, Joel, é o seguinte, se eu ficar preocupado demais com o que está acontecendo, que está tudo ruim, imagina para liderar uma equipe e você também lá para baixo. A gente trabalha com motivação, cara. Você trabalha com alta performance. Então, motivação você constrói a partir de dentro de você. Acabou. Então, quais são as coisas boas? Onde é que a gente tem controle? Estava lendo um livro que o cara falou dos os incontroláveis. Né? Decidiu que assim, o que está fora do seu controle, a gente já falou desse livro algumas vezes, eu estou lendo um outro que chama Let It Play, do Jerry Lynch. Um cara que ele trabalha com atletas de alta performance e trabalha com os pais de atletas de alta performance também, que é uma matéria que eu gosto muito. Sim. E ele fala muito dessa questão de a gente sempre estar preocupado com o resultado final. Então, assim, a medalha. Eu quero ganhar uma medalha olímpica. Certo. Beleza? Agora, o que vai garantir que você vai ganhar a tua medalha olímpica? É o que você faz hoje, é o que você faz amanhã, é o processo, aquela valorização do processo. Todos os clichês que a gente conhece em relação a como é feita a construção, na prática é o que resolve. E é o que te garante a sua confiança do teu dia a dia. O jeito que você está lidando com a questão hoje atual de pandemia, da empresa, o que a natação te ajudou nisso? Daí eu vou te pedir um atributo, você vai falar 2, aí eu pedi 2, você vai falar 4. Vai falando aí, cara, um atributo que a natação ajudou? Porque provavelmente você passou por alguma situação semelhante quando você nadava. Cara, eu acho que o atributo que ajudou na superação é a coragem, sem dúvida nenhuma. Tá bom. Porque a gente precisa de coragem dentro do esporte. E o que é coragem? É você assumir riscos. Então, o ato de ousar, ele está relacionado à coragem. O assumir riscos, ele está relacionado à coragem. Então, eu tive que assumir riscos durante essa pandemia. Tive que tomar decisões difíceis, de mandar a gente embora, que eu gostava, não queria demitir. Mas a gente não sabia o que ia acontecer. No mercado que está fechando as portas, em vez de prosperar... Se eu estivesse prosperando, eu estaria contratando. Sim. Agora, é uma situação muito difícil. Conheço muita gente que não fez nenhuma demissão, que tinha talvez um caixa melhor do que o meu no início da pandemia, e isso pode ter feito a diferença para conseguir segurar a onda, né? Eu não tinha essa segurança. Sim. Eu não sabia por quanto tempo ia durar. Mas eu acho que a coragem de dentro do esporte, que você aprende em termos de fazer as coisas que precisam ser feitas, o ato de ousar, a ousadia, tudo aquilo que você trabalha ali dentro, acho que ele vem à flora. E são vários os elementos, né? Se você pensar nos elementos que você aprendeu dentro do esporte, você vai tirando da cartola, você nem sabe de onde vem. Essa é uma questão muito legal, né? Porque você pega o esporte, aquilo que você vivenciou no seu próprio corpo, que é o empreendedorismo do próprio corpo. Animal, isso. Você vai assim, ó. Putz, eu planejei, eu ousei, eu arrisquei. Aí você vai tirando, você nem sabe de onde veio. Ou você lê um livro que falou Eu tive coragem pra caramba, que é a clavícula, Gustavo. O que você acha disso? Não, eu tava brincando com você e com o Negro ali. Falei, cara, a natação é um daqueles esportes, cara. Não adianta você botar uma bola, um pneu na frente. Não vai. É uma coisa só, né, cara? Como é que você caiu? Cara, eu tava num pelotão. Eu nem te contei, né? Não. Não, primeiro que eu comprei uma bicicleta que é... Animal. Ela anda sozinha. Cara, eu subi na bike, comecei a pedalar, eu falei... Aí eu falei, nossa, tô muito rápido. E aí eu olhei quantos quilômetros por hora. Você tava mais rápido que a própria bicicleta, né? Cara, eu falei, eu tô muito rápido. E ela tava pedalando pra mim, assim. E eu olhei, cara, falei... Eu, tava assim, uns 44 quilômetros por hora. Mas parecia que eu tava a, sei lá, 32. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. O que tá acontecendo? Aí eu comecei a ficar motivado. Depois eu comecei a ficar motivado. Comecei a ficar confiante. E aí eu entrei num pelotão de ciclista que pedala com uma outra bike. A minha é uma time trial, que é uma TT de triatlon, com clipe, aquele negócio todo. Ela tem uma dirigibilidade diferente. E aí eu tava com os caras de road, que é uma bike mais leve, mas os caras têm a manha. E aí, cara, no primeiro treino,
O cara falou, ei, Jô, tá se sentindo bem? Eu falei, tô no pelotão, tá se sentindo bem? Tô. Quer puxar? Eu falei, não vou não. Não vou puxar não. Pô, tô no vácuo aqui, pô. Tô no vácuo. Aí deu uns 2 minutos. E aí, Jô, quer puxar? Eu falei, não vou puxar não. Na quarta, ele falou, quer puxar? Eu falei, quero puxar. Aí eu fui pra frente, clipei, puxei, foi muito legal. Mas depois, no outro sábado, eu fui de novo. No outro sábado? O outro sábado, tô de novo, pelotão de bike, aquele negócio todo, tô pilotando a bike, tô pedalando e de repente chego num buraco, o cara diz assim, ó, pau. E, cara, sabe qual é o lance da queda? Que quando você tá caindo, você percebe que você tá lascado, tá ligado? Eu falei, nossa, eu vou cair. E aí eu caí, cara, caí de ombro, quebrei a clavícula, rompei ligamento, tomei uma bike nas costas, abri 30 pontos. E tô aqui, cara, me recuperando. E eu não sei se é pior cair de bike, quebrar a clavícula ou ainda continuar treinando pro Ironman, né, cara? Então, mas o comentário aqui, voltando pra mim, é o seguinte, ó, quando um atleta de natação vai querer brincar com essas coisas, olha o que acontece, ó. Aí, ó, é isso. Lasca. Não, aliás, pode cuidar, é só ter cuidado, né? Só ter cuidado. Bola e bicicleta é duro pra... Nossa, bola e bicicleta. E dançar, né? As brincadeiras. Thiago Pereira dançou lá, né? Ficou... Xuxa também gosta de dançar. O Xuxa gosta, né? Pô. Gustavo, conta uma... Mas já tá recuperado, né? Tô vendo que tá bem. Ah, cara, eu tô bem, cara. Tô bem. Já vai nadar daqui a pouco. Conta uma história muito louca aí da natação, cara. Engraçada, curiosa, divertida ou desafiadora. Bom, vamos contar a história. Pô, o desafiador tá... Desafiadora. Porque eu vi você fazendo um bate-papo com o Popov, cara. Você viu aquele? Nossa, cara. Era muito engraçado. O Popov... E eu te vi um com o Scherer também. Nossa. E com o Beyond, cara. Você chegou a ver? Ah, eu vi só um pedaço. Nossa, cheio de cabelo branco, né? Pô, o Beyond, já tem 56, cara. 56? Ele não tinha 27 outro dia? Nossa, velho. O Beyond tem 56. Pô, eu fiz 48, cara, essa semana passada. Você fez 48 anos? Você tá com 30. 39. Quase 40, então. 40. Daqui a um mês eu faço 40. Mas história engraçada. Pô, tem tanta história engraçada. A gente... conta uma história, talvez... Não sei se você conhece do Tamo Rico, não? Não. Não? Mas o Xuxa vai me matar, cara. Tamo Rico? Tamo Rico. Ah, Primo Rico, né? Tamo Rico, Primo Rico. A gente vai pra uma competição em Palma de Maiorca. E o Xuxa tava começando a fazer aquelas estripulias de querer ganhar de mim, né? Tá. O cara danado. E aí a gente vai pra lá e fica todo mundo lá na competição e tal. Deixa eu fazer só um adendo. Quando você tava batendo papo com ele, aí ele falou assim, ó. Porque no Brasil eu já ganhei de você algumas vezes, ou várias vezes. Não sei quantas vezes. Ou eu nunca perdi pra você. Aí você ficou assim, Mas na Olimpíada, né, velho? Onde teve uma fase onde o bicho pegava mesmo. Teve uma fase com o Xuxa que a gente... Outra história também, né? Que é... Durante, acho que 8 troféus Brasis, Troféu Brasil, 8 campeonatos do Troféu Brasil, ele ganhou de mim, cara. Acho que foi uns 7 ou 8, seguido. Você devia estar em um monte deles lá. Sim. Porque eu chegava dos Estados Unidos treinando para a temporada americana ou para uma outra competição e ele estava preparado. Ele fazia, isso não é desculpa, realmente não é desculpa, mas é uma desculpinha pequenininha aqui. E o cara vinha preparado na competição. Então eu fazia lá, na época a gente, sem polimento, fazia 51 segundos e o cara andava para 50, ou seja, ele ganhava. Sim. Depois eu fazia 49, ele fazia 49 também. Então eu estava aprendendo uma outra competição, que ele não competia, que era o universitário, e eu vinha despreparado e depois a gente combinava ali. Mas voltando pro Tamo Rico ali, até não sei se não é tão engraçado assim, mas os caras, eles saíram em Palma de Maiorca, a gente não viajava muito naquela época, então ele foi viajando e ele passou num beco junto com o André Teixeira, lembra do Teixeira? Do Chicaguinho, era o apelido dele. Sabe o que é Chicaguinho, né? Não. Não sabe por que é Chicaguinho? Não sei. Não vou contar que vai ficar muito longa essa história. Aí eles estavam andando e de repente, eles chegaram num beco ali em Palma de Maiorca e um cara chamou ele, vem cá. E abriu, sabe quando aqueles caras, detetive, abre assim, um negócio cheio de ouro e de joia e de relógio, no meio da rua. Olha aqui. Aí os caras foram lá e compraram relógio de ouro, anel de ouro e não sei o que de ouro. Ele e o Chicaguinho. Eles voltam pro hotel, chamam a gente e falam, galera, tem um cara vendendo ouro ali super barato. Olha aqui. Tamo rico! E mostraram o ouro. Você fala, cara, vocês compraram bijuterias. Aí começa a lascar o ouro ali, dando uma puta risada e os caras achando que tinham ficado rico. Foi engraçado? Foi muito louco. Cara, foi meio tonto, né? Os caras tonto, né? Muito tonto. Molecada, né? Hã? Molecada. Porque uns 20 anos, 19, 18 anos. Por aí, tinha 19. Ali tinha 20. Não, já tinha 20 anos, cara. Já tinha 20 anos. Cara, eu quero que você conte aquela história, que é uma história bizarra de incrível, de quantas horas você deu a volta no mundo nadando, quanto tempo você ficou treinando. Conta essa história aí da tua temporada 91 pra 96, não foi isso? Olha, de 91 pra 96...
que foi a maior época, a maior evolução que eu tive na minha carreira, né? Então foi o ano onde, pô, com 91, você é 9 anos mais novo que eu, Eu tinha 10 anos. Você tava assistindo aquilo ali. Tava no tape mesmo, assim, Tava sabe? se olhando e vindo. Você começou ali que você começou a entender mais, assim, da natação. 8, 9 anos você já começa, né? Mas de 1991, que foi o Pan-Americano de Cuba, que a gente ganhou, eu ganhei a medalha de ouro no 100 livre, até a medalha de bronze no 100 livre de 96, eu tive meus melhores resultados na prova de 100 livre. Então eu fui campeão pan-americano em 91, eu fui vice-campeão em 92 da Olimpíada, recordista mundial do 100 livre lá em Santos em 93, que 47 47,97. Tem uma placa lá. Tem uma placa lá. Tá lá. E a gente bateu no revezamento também. Você tava lá, né? Tava. Molecão, né? Você devia estar... Ali eu era... infantil 2, infantil 2. Infantil. E aí, em 94, eu ganhei... Desculpa, são 6 competições, né? 94, bronze em Roma. 95, Pan-Americano de novo, campeão. E 96, bronze na prova de 100 livre. Então, esses 5 anos, né? Nessas 6 competições, eu tive uma evolução de 46 centésimos de segundo. Eu fiz 49,48 e fui para 49,02. Então foram 46 centésimos de segundo de evolução. É importante destacar que na natação, nessa prova, é uma baita de uma evolução. É uma evolução gigantesca, porém, se você analisar cada centésimo de segundo, e a turma que gosta de evolução e gosta de quer as coisas meio rápidas, né, o imediatismo, Conta. você acha que não é, né? Então, isso aqui é meio segundo, né? Então, você treinar 5 anos para meio segundo é uma coisa assim... Para quem não está acostumado com buscar 1 centésimo de segundo por vez, que é o menor indicador de excelência do nosso esporte, ele pode achar que aquilo é ruim, ou não é bom, ou não evoluir o necessário. É claro, se eu tenho uma evolução de meio segundo e eu não ganho nada disso, a minha evolução não foi boa o suficiente para eu estar entre os melhores e estar ali na alta performance dentro do meu esporte, no alto rendimento. Mas eu evoluí 46 centésimos de segundo. Aí eu fiz uma conta de quanto cada centésimo de segundo me custou de evolução, ou foi investido do meu tempo de evolução para esse período. E aí eu cheguei a conta de 275 mil metros nadados. 275 mil metros nadados por centésimo de segundo de evolução, 170 mil calorias gastas e 12 minutos dedicados a isso. Então, para você ter uma ideia, é igual você comer 350 Big Macs por centésimo de segundo. Mas não dá para fazer isso, né? Não estou nem pedindo para a turma fazer isso. Ou 750 pamonhas ou 1.500 pãezinhos franceses. Você sabe que você deu a volta no mundo nadando, né? Isso, essa é a conta em relação à minha história. Aí não é a carreira toda. Aí não é dos 5 anos. Os 5 anos ele teve essa referência de 46 centésimos segundos de evolução. E a história, eu fiz uma conta de quanto eu nadei desde da fase quando eu tive o profissionalismo até o encerramento da minha carreira, que foi aos 31 anos. Que é uma idade relativamente avançada. Você parou com quantos anos? 26. 26. 5 anos antes, né? Então você imagina mais 5 anos de treino. De treino de água, né? De corrida. Agora com o Ironman você vai passar isso aí facilmente. Mas não na natação, que nada um pouco menos, né? Mas no geral você vai dar várias voltas ao mundo com os pedal de bicicleta que você corre e anda e pedala muito mais. Mas foram 43 milhões de metros nadados. E olha que eu tirei polimento, eu fiz uma proporcionalidade de base, específico e polimento, que diminui, né, para a turma entender. Você tem a base, o específico e polimento, mais volume, médio volume e baixo volume. Sim. Tirei Você tirou o polimento? Não tirei o polimento, mas eu fiz uma proporção. Uhum. Então, a média de treino no polimento, que dava, por exemplo, 1 mês por temporada, né? Dava mais ou menos de 25 quilômetros naquela semana. Então, no específico, eu subia lá para 45 e na base, na nossa época, 65, 70. Semana? Então, por semana. Chegava a nadar 70, já nadei mais de 70 quilômetros por semana. Caraca. Pegava o Greg Troy, putz... E aí isso deu 43 milhões de metros nadados, 40 mil a circunferência da Terra. Aí eu cheguei em Santos, gostei tanto do litoral, subi até Recife e voltei. E ficou espetacular. Cara, você tem ideia um troço desse, cara? Nadando. O cara deu a volta no mundo nadando, cara. Eu acho que eu não dei a volta no meu bairro andando. Cara, o cara deu a volta no mundo nadando. Gustavo Borges deu a volta no mundo nadando. Quem foi o teu competidor mais casca-grossa, cara? Foi o Popov. Conta dele aí. Popov é um cara, sabe aquele negócio de... Você assistiu o nosso podcast, né? Os nossos rivais, né? Pra quem não assistiu, como é que surgiu isso, né? Não, fala disso pra galera assistir, porque é uma lição de superação, motivação, treinamento,
competitividade, adversário. É, O Popov rindo lá, dava umas risadinhas, você dava as outras, assim, muito legal, cara. Eu peguei os meus principais rivais da minha carreira e fiz uma gravação com eles aí durante a pandemia, né? E era um bate-papo, tipo, você foi meu principal rival, e aí como é que foi? Qual é a tua visão em relação a minha em relação à sua? Até brincadeiras assim, pô, quantas vezes você ganhou, quantas vezes que eu ganhei e tal. E o Popov realmente foi o que eu menos ganhei, né? Porque a gente competia em nível internacional, olímpico e mundial, eu nunca ganhei do cara. Sim. Eu ganhei em 3 competições de menor valor ali, mas ganhei 3. Então, não quero nem saber. Com certeza. E a conversa era sempre no sentido de brincadeira, assim, de leveza, né? E o Popov, ele sempre foi um grande competidor. Eu sempre tive muito respeito pelas pessoas que me venceram. Né? Também respeito por aquelas que eu venci. Porque a hora que você chega querendo uma medalha, todas as vezes que eu entrei numa piscina olímpica, eu entrei para ganhar medalha de ouro. Eu não entrei para ficar em segundo, terceiro, quarto, nada disso. Porque se eu tivesse treinado para ficar em quarto, quinto, sexto, eu não teria nem ido para a Olimpíada. E o Popov, numa entrevista com o Brett Rock, que você deve conhecer também, perguntou quem que eram os maiores rivais do Popov, né? O Brett perguntou para ele. E ele falou o meu nome em primeiro lugar ali, não sei se ele estava brincando ou ele estava construindo, né? Que ele teve Peter Van der Hogenband, teve Michael Klein, teve outros grandes adversários. E aí ele trouxe essa informação e ele fez um comentário, falou, não sei por que o Gustavo nunca ganhou de mim, né? Porque o cara bate o quadro lá com o prego, pega o martelo. Que respeito, né? E aí eu fui perguntar pro meu treinador. Eu falei assim, eu nunca parei para pensar, por que eu nunca ganhei do cara? Eu respeitava ele, obviamente. Sim. E eu perguntei pro meu treinador, eu perguntei para um deles, por que eu nunca ganhei? Mas isso, você perguntou quando? Agora? Tipo, Agora, com 47 anos de idade. Pra quem que era o teu treinador? É o Greg? O Greg Troy e o John, mas eu perguntei pro cara que tava me treinando pra Olimpíada de 92. Tá. Tava junto lá. E aí, que era o Alex Braunfeld. E eu treinei 4 anos com esse cara, né? Ele era o assistant coach. E aí eu perguntei pra ele, aliás, 92, eu treinei pra ele em 94, 93 e 95 eu treinava com o Alex. E eu competi com o Popov durante toda a minha carreira. Aí ele falou assim, cara, ele só respondeu, não sei, igual você responde, não sei nas suas respostas lá. Ele falou assim, não sei. Não sei, cara. Não sei. A gente fez de tudo. Aí eu parei pra pensar, mas cara, toda hora que eu entrava na piscina eu treinava feito um desgraçado. Eu treinava para aquilo. Será que faltou confiança? Puta, acho que não, cara. Eu tava confiante. Porque se você não tá confiante, não é que você não pega segundo ou terceiro. Você não vai pra final se você não estiver confiante. Né? Aquele negócio de amarelar pode até acontecer, mas, cara, olha o respeito que eu tenho que ter pra um cara que me venceu depois de tudo aquilo que eu treinei, tudo aquilo que eu fiz. Que legal. E o cara que perdeu, que chegou lá em quarto, quinto, eu tenho que respeitar também por ele estar ali. Tem que honrar esse cara. Sim. Então, eu sempre tive muita tranquilidade em relação a isso. E quando as pessoas perguntam, faltou a medalha de ouro? Eu falo, claro que não faltou a medalha de ouro. Gostaria da medalha de ouro? Gostaria. Mas vai faltar? Vou reclamar de uma carreira que eu tive porque eu não tive medalha de ouro? Negativo. E aí, quando ele mencionou isso, eu falei, cara, vamos falar com os meus rivais. Né? E ele foi o primeiro que eu conversei. E com o Popov, eu sempre tive uma relação de amizade muito grande. A gente fez junto a comissão de atletas da FINA durante muitos anos. As famílias se conhecem. Quando a gente viajava, a gente se encontrava direto nisso. Eu sempre tive muito respeito pelo Popov. E ele sempre foi um competidor muito, muito feroz. Né? Do jeito dele ali. O russo é um pouco, né, diferente ali. É frio, né, Gustavo? Quietão, assim. Quietão, mas é o que eu via frio. na TV, né? Os russos são, né, um pouco mais. No início da nossa carreira, ele não falava nada de inglês, então não tinha comunicação nenhuma. Em 92, eu fui cumprimentar ele. Ele falou, pô, em inglês, né? Tudo bem? O cara, ele assim, ó. Não tinha o que falar. Caraca. E depois ele morou na Austrália, ele evoluiu ali. Mas um competidor... Mas tinha uma característica do Popov, essa assustava, cara. Você olhava pra ele e falava assim, meu, isso aqui é uma aberração da natureza. É uma coisa, assim, completamente fora do normal. Não sei se você lembra. Você já teve do lado do Popov alguma vez? Nunca, cara. Ele veio pro Brasil algumas vezes aí. A batata da perna do cara, meu, era desse tamanho. Acho que aquilo ali que me assustava, cara. Acho que eu perdia dele porque eu não tinha aquela batata. Você olhava pro cara e falava assim, meu, você tá de sacanagem. Não, a galera acha que tu vai falar assim, porra, o jeito que ele olhava pra mim, sei lá, Não, é a batata do pé, né? Aquele negócio me assustava. Uma vez a gente tava competindo lá em... Onde é que era? Em Mônaco. E a gente tinha que subir uma escadinha pra ir pra piscina. Eu tava atrás do Popov. O cara devia estar uns 8 lances de escada na minha frente, então eu tava quase na linha do olho da batata da perna. Eu fui subindo e falei assim, caramba, meu, olha isso, umas veias saindo assim da batata da perna. Me assustou.
Eu falei, aquilo ali, meu filho, não, isso não é normal, não. Aí eu falei, eu vou fazer mais bíceps e peitoral, porque eu consigo desenvolver. Agora, batata, esses gampitos aqui, cara, não tem a mínima chance, não consigo. Mas quando você ia competir com ele, assim, ó, por exemplo, vai, pegar aqui um exemplo. A gente lê um livro chamado Arte da Guerra, Sun Tzu, 2000 anos. Saiba os teus pontos fracos, saiba os pontos fracos do teu adversário, saiba onde ele é forte, saiba onde você é forte também, você vai ter mais chance de vencer. Você tinha isso? Você se analisava ponto forte. Por quê? Você olhava pro adversário e falava assim, bom, a chance de eu vencer dele é que eu faça um trecho, uma parte da prova desse jeito, porque aquele é mais forte, aquele é mais fraco, ou não? Sua cabeça era, cara, entra na água, essa raia é minha, eu comigo mesmo, ou os dois? Na hora que você está treinando, entender a estratégia do seu adversário ela é fundamental. Boa. Não tem nenhum bobo ali na piscina. E isso é diferente de você se preocupar mais com o seu adversário do que com você. São duas coisas distintas. Você só perde o controle da situação se você não saber o que seu adversário está disposto a fazer ou se você não estiver preparado para algum imprevisto que possa acontecer durante a sua jornada. Putz, que animal isso, cara. Porque quando você está nadando contra você. Você tem uma estratégia de prova. Se o cara muda uma estratégia de prova e você muda essa estratégia numa prova de 20 segundos ou 47 segundos, cara, é pouco tempo para você fazer isso. Então isso pode te interferir. Então é importante sim você saber a estratégia de prova, importante você ter noção do que está acontecendo, mas na hora do controle, focar em você. Porque senão, se você focar nos outros, você dispersa energia. A gente sabe que quando você dispersa energia, você dispersa o foco. Sim. Você dá atenção a outras coisas e dispersar é dividir. Você quer dividir energia ou você quer manter sua energia íntegra? Íntegro. Então, se você manter ela íntegra, você foca em você. Agora, eu sabia que o Popov passava mais fraco. Eu sabia que o Beyond passava mais forte. Sim. Eu sabia que o Xuxa tinha uma característica diferente, que no final ele rodava o braço, ele acelerava, ele chegava muito bem. Né? Então, você tem que ter essa noção e você tem que estar disposto, durante a prova, entender... É quase que assim, você entende o contexto e você entra num flow ali, no seu fluxo de trabalho, daquilo que você vai fazer e você só vai. Então, a sua virada, ela acontece, a sua saída, ela acontece como se fosse um passe de mágicas. Né? Acho que até eu comentei contigo quando você subiu no palco lá da arena, do Palmeiras, né? Você tava você tava ligado. Eu tava ligado. Você tava ligado e você não sabia que você tava... Você se preparou para você estar ligado. Então, a coisa, ela aconteceu. Né? E a hora que a coisa acontece, tem ajustes? Claro que tem ajustes. Tem uma virada, tem uma impulsão, o cara passou um pouco mais perto. Agora, se eu pulo na piscina, o Popov passa na minha frente em vez de passar atrás, o que eu faço? Né? Você tem que estar preparado para isso também. Então, a dose de energia, ela tem que ser no seu ritmo. Se ele passar mais forte ou mais fraco, e você estiver fora da sua estratégia, isso pode interferir. Sim. Então, por exemplo, ele passa mais forte, você vai mudar a sua estratégia no meio da prova, nos primeiros 25 metros. Aí você ferrou. Você vai querer acelerar e quando você sai de um estágio mais lento para o mais forte, você gasta um volume de energia assim muito grande. É igual você errar a virada, ter que bater perna e fazer uma explosão para você sair com muita força. Cara, quero te contar uma história. Porra, você me fez lembrar de uma história. Caracas. Revezamento de Juliana Marques, você me deu. Não. Uma história que, quando eu descobri que eu ia competir do teu lado, eu perdi. E eu queimei, cara. Foi desclassificado? Fui. Eu treinei... Cara, eu tava muito bem, era 2002. Teve um Finkel no Inter. Pensa, ó. Finkel, Inter. Curta. 2002. Gustavo, eu tinha certeza que eu ia fazer 21 de 50 livre ali. Certeza. Eu tava muito treinado, eu tinha 21 anos, eu tava forte. Eu pulei na água, cara, pra nadar, o aquecimento. Eu lembro até hoje. Meu pai tava na arquibancada, eu falei... Qual piscina foi essa? Do Inter. Do Inter mesmo. Eu pulei na arquibancada, eu pulei pra nadar e tal, e aí eu me senti muito bem. Eu acho que talvez, cara, o melhor dia da minha vida eu me senti. O melhor dia da minha vida. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, dele, oi, ele tá bem? Eu falei, pai, eu vou fazer 21 hoje. Eu tô bem, cara. Eu tinha uns 22 e 40, uns 22,3. Eu tinha um 22 baixinho. Eu falei, pai, eu vou fazer 21 hoje. Tipo, 21,99. Oh. Cara, eu tava muito confiante, cara. Muito confiante. E eu tava muito bem, cara. Eu dava uma abraçada, andava 800 metros, assim. Cara, eu tava bem, tava leve, eu tava confiante, tava tudo perfeito. E aí, cara, eu descobri que eu ia nadar do teu lado. A eliminatória. Deu uma amareladinha? Amareladaça. E eu fiz uma caca, cara. Eu treinei a temporada inteira
de um jeito na baliza que era assim... Pés juntos, em vez Pés de... juntos e eu ficava em pé. Então, assim, ó... Eu ia Sobe. até a bordinha e ficava em pé. Eu treinei, cara, a temporada inteira, assim, todo. E as suas marcas, eu abaixava e saía. Eu curti daquele jeito. E quando você tava do meu lado... Você mudou tudo. Eu mudei, cara. Eu fiquei meia posição. Eu falei, eu não sei o que aconteceu na minha cabeça. Eu falei, será que eu desço ou será que eu não desço? Será que eu desço ou será que eu não desço? Eu fiquei na metade da posição. Então, ou seja, eu andei a metade. Então, eu comecei daqui. Só que eu tinha um time na minha cabeça. Que era mais rápido. Entendeu o que eu fiz, né? É. E aí a gente fez assim, as suas marcas... Só que Você o caminho que eu tava percorri avançado, era menor. E aí eu tinha aquele timing. E foi. E aí eu... pum, não saí. Tremeu. Aí, tremi, voltei, o cara soltou. Eu lembro até hoje, fiz 22,52 naquele dia. E eu ia pegar o 8º pra ir pra final. Lembro disso até hoje. O 8º tempo. Ainda entraria. Entraria. Ah. E aí eu pulei e quando eu dei a primeira abraçada eu falei, tô fora. Nossa, eu tô fora. Eu nadei, tal, virei, acertei a prova. Assim, acertei a prova dentro da, né? Que ali Bati. Você nadou pra 22,1, vai. E eu falei, cara, não acredito, cara. E eu sei o que aconteceu. Foi, ao estar ao seu lado, eu me desequilibrei emocionalmente total, assim, e eu saí 21 anos. E aí você fala, putz, eu treinei, sei lá, 22 semanas pra cá. Não, imagina as outras provas depois. E lembra que era terça? Os 50 livre era terça? Primeiro dia ali, Primeiro né? dia, primeira prova. Então, essa é um exemplo típico de você se preocupar muito mais do que tá pra fora do que pra dentro, né? Porque pra mim você era Você não consegue me controlar, você não consegue controlar o outro, você só consegue controlar você. Eu fiz isso, parecido com isso na prova de 200 livre lá em Barcelona, porque eu não dormi à noite, tava tenso, ansioso, porque eu nadava do lado do Sadov e do Michelena, um do lado do outro. E aí, a hora que eu tava com 9º tempo, com 19 anos de idade, assim, voando baixo, cara. Era pra ir pra final e disputar uma medalha nos 200. E aí, eu tô na baliza 3, que é baliza 3, a última série. Uma coisa assim, né? Acho que é 9º, é isso. E aí, a hora que eu vou nadar, eu já tinha dormido mal, tudo, eu virei pro meu treinador e falei, vou mudar minha estratégia. Ele falou, como assim? Vou mudar minha estratégia, vou passar forte. Eu falei, cara... Você imagina, você já tá tenso. E aí, a hora que você vai em cima do bloco, em vez de você fazer a tua técnica, o teu momento, o que você faz? Você muda. Cara, a única coisa que tá no seu controle, que é fazer aquilo que você pode fazer, que você treinou, que você sabe fazer, que é a sua estratégia, você vai lá e muda? E ainda fica se preocupando com todo o resto que tá do outro lado. Caraca. Cara, é pra se ferrar mesmo, né? Então, você não tinha essa característica, né? Você era um cara que voltava forte, né? Voltar, nossa, mas eu passei na frente do Sadov nos 25, junto no 100... Não, na frente no 100, junto no 150 e o cara ganhou por 4 segundos de mim. Ele fez um 46, eu fiz um 47, na eliminatória eu fiz um 51. Fiquei fora da final B, nem sabia, eu desaprendi a nadar. Você tinha quanto, né? Eu tinha um 49. Você já... Já tinha feito um 49 e assim, um 49 de um ano atrás. Era pra nadar pra um 48 ali, um 47. Um 47 pegou medalha. 47,94, anti-Casvio, acho que foi na época. Então assim, quando você não controla... O que você pode controlar, você abre mão disso, você está abrindo mão, e aí você abre mão da sua confiança, né? A grande vantagem dos adversários é quando você deixa a sua confiança de lado. Então você abandona a sua confiança, aí o seu adversário, que maravilha. Putz, cara. Né? Aí... Já aconteceu com você também. Não, já aconteceu com todos nós. Né? Isso faz parte, mas é um aprendizado. Cara, eu lembrei, você tava contando, eu lembro, 2001, cara. 2001 ou 2002? Outra história dura que eu tive... 92, eu poderia ter controle e não tive. Eu nadei uma prova horrível, aliás. Lembra da cordinha 99? Lembro. Essa é famosa. Então, parti pra cima da cordinha, a cordinha caiu nos 15 metros, eu fui fisgado. Aí, encurtar a história, porque senão fica muito longa. Aí, a hora que eu fico esperando a coisa se resolver, eu fiquei... Como eu machuquei um pouco naquela saída em falso, eles vieram me perguntar 20 minutos depois se eu estava preparado para nadar. Eu não estava preparado para nadar. Eu estava abalado. Porque me machucou mesmo, literalmente machucou. Eu peguei, não foi machucado igual você, mas eu peguei aqui, eu fiquei uma marca aqui, já estava com a confiança abalada que o Xuxa estava nadando muito bem. Né? Aí eu estava preocupado não só com o Xuxa nadando muito bem, eu falei assim, mas quem está mesmo na baliza 5 era o meu lance. Eu falei assim, putz, agora tem o Xuxa, tem o meu lance, o que vai acontecer comigo? Ó, vida, ó, azar. Aí acontece um negócio desse na prova, o cara vem me perguntar, e aí, você está pronto para nadar? Eu falei assim, vamos acabar logo com isso. Porque a nossa sensação, quando a gente perde o controle, é de fazer qualquer coisa com muito esforço, que eu cansei demais, você cansa muito mais, você gasta muito mais energia para você falar o seguinte, pelo menos eu tentei. Que é uma forma de você suavizar
todas as coisas erradas que você deixou acontecer. Sim. Lógico, tem algumas coisas que são inevitáveis. Mas quando você vem com a desculpa de pelo menos eu tentei, fugindo da sua responsabilidade de manter a sua estratégia ou de fazer as coisas que precisam ser feitas, né? E eu não estou falando de você ter confiança e coragem para mudar a hora do plano. Porque se você sobe no plano, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair, em vez de ficar em pé, eu vou sair um pouquinho mais baixo e vou descer devagarzinho. E vou acertar o timing. Vou mudar aqui. A hora que eu passar, eu quero passar na frente do Gustavo. Arriscar com confiança é completamente de arriscar sem confiança ou fazer uma coisa sem saber muito bem o que aconteceu. Foi o seu caso, né? Cara, arriscar com confiança. Gostei dessa. Temos que arriscar. Caracas, meu. Caracas. Agora vamos passar... Vem pro futuro, vem pro presente. Qual foi uma coisa que aconteceu em 2020 e que mudou a forma como você pensava alguma coisa na vida? Então, você tinha uma opinião, e essa opinião, ou uma convicção, isso aconteceu, estabelecida, e 2020 fez você falar, putz, não é bem do jeito que eu tava pensando, não. Nunca me vi como uma pessoa convicta de nada. Convicção é uma palavra muito dura, né? Porque é uma coisa que você tem uma certeza e você não abre mão. E aí, se você não abre mão, você não está disposto a mudar, né? E se você não está disposto a mudar, você é meio que dono da verdade. Se você é dono da verdade e a gente vive de aprender, como é que é isso? Tá fechado. Né? Tá fechado. Mas vai. Então vamos, tá. Eu vou dar uma. O home office. Eu tinha uma aversão ao home office. Já tive durante alguns anos a turma pedindo home office, imagina. Não era muito uma convicção, era mais um medo, talvez. Tá. Um medo, um receio do que estou convicto que home office não funciona, vai. Sim. E isso foi jogado no lixo, né? E não é que foi uma decisão minha, foi imposto a mim, imposto a nós, né? Então hoje você tem um mercado de trabalho que fez assim, ó. Explodiu, cara. Eu posso contratar um cara que mora na China hoje. Um brasileiro que está lá radicado, um cara que está morando na Europa, um cara... Você não precisa saber onde o cara está mais. Sim. Né? Principalmente nas questões... Isso já acontecia em várias áreas da tecnologia, né? De quem trabalha com tecnologia. Mas quem está num mercado um pouco mais tradicional e está acostumado com uma coisa mais analógica, tinha muitos receios. Da gente querer ver a turma trabalhar, né? E tem alguns estudos que dizem que das 10 horas ou 8, 10 horas que você fica sentado na sua mesa trabalhando, você é produtivo em 3. No máximo. Né? E a hora que pergunta para a turma assim, e aí, você escolhe um lugar para você trabalhar, concentrar e fazer a sua melhor performance. O cara ou escolhe a sala de reunião, que ele vai estar sozinho, ou em casa. Já viu esse estudo? Já vi. Então é uma questão assim, louca da gente ter as nossas convicções, vamos chamar de convicção então, de não deixar a turma ser produtiva. E acho que uma das coisas que aconteceu também foi, eu até estava mencionando aqui na subida, cara, quando você está em home office, a turma tem que resolver. Uhum. Você não tem mais aquela entradinha na sala, não tem aquela... Você está com reunião a cada 30 minutos, 1 hora, você está fazendo as coisas, não tem aquela perguntinha, não tem aquele papinho de corredor que te consome. Você tem uma reunião às 5, acaba às 6, não acaba mais às 7h30, 8 horas, você não fica mais 3, 4 horas num vídeo, que ninguém aguenta ficar olhando para aquele computador, aquela desgraça. Cara. E aí, acho que essa foi uma... E não foi só minha, né? Talvez E a sua? Fiquei curioso. A minha foi um pouco parecido com isso. A minha foi o seguinte... Eu tinha um escritório em Santos. Você foi lá, se conheceu. Bem legal, inclusive. Bem legal. E Devolveu lá? Putz, uma vista pro mó vista e tal. Aqui você tem uma vista bonita também. Tem também. E aí lá eu fiz o seguinte. Falei, cara, eu não preciso desse tamanhão todo pra performar. Foi uma primeira coisa que eu falei, caramba. E a segunda é que o time da 3Ps era um time de criatividade, né? Então, a Fernanda lá, que fazia o design, ela precisava ser criativa. O Juan, que fazia a edição, a capturação de imagem, fazia um storytelling, precisava ser criativo. A Ludmilla precisava ser criativa. E aí eu comecei a pegar uns artigos, uns estudos muito profundos sobre performance e power nap. E aí, cara, eu determinei que os caras tinham que dormir à tarde, assim. Então, galera, durma. A turma gostou ali, né? Durma. E aí, tem puff. Aí a turma assim, como? Cara, vamos testar dormir. Eu preciso que você tenha criatividade, eu preciso que você performe. E aí eu comecei a fazer power nap eu mesmo. Por isso que quando você foi em casa, você falou, não durma à tarde. Aí você dormiu lá em casa 15 minutos. Dormiu? Eu fiz um power nap na tua casa. Aí eu falava pra Lala assim, falou que não dormia à tarde. Cara, eu fiz um power... Eu dormia na frente deles. 15 minutinhos, 20 minutinhos, dormia. Aí depois eu vi que dava pra dormir, que você podia fazer umas coisas de meditação. E aí eu comecei a ver a turma dormindo.
Só que aí, Os caras ficam 1h30. quando eu vi os caras dormindo, eu comecei a ficar incomodado, cara. E eu falei, cara, fui eu que pedi os caras dormir. E não estão produzindo? E os caras estão dormindo e eu tô assim, que hora você acorda, porra? Que hora você acorda? E aí eles acordavam, eu falava, calma. E aí eu queria ver se os caras... Então isso foi muito doido na minha cabeça, que era propor... Porque às vezes você propõe uma coisa pra pessoa e fica só no paper, né, cara? Não, faz aí. Aí os caras faziam... Então você imagina, cara, você tá no teu escritório, de frente pra praia, aí tem um super de um sofazão, de um puff, aí tu pega a tua galera, a galera tá dormindo. E aí você fala, putz, é exatamente isso que eu quero. E aí eu tive que esperar o tempo pra realmente eu ver a performance. E agora aqui em São Paulo, a turma tá dormindo? São Paulo é uma cidade mais... Cara, acelerada. tem um espaço pra turma dormir, mas eles não dormem, não. Tem uma turma que dorme. Tem vergonha? Ou sei lá, porque... Mas isso tem que ser... Tem que ser estimulado, tem que ser né? estimulado. Mas sabe o que eu percebi? Que eles ficaram mais felizes, cara. E o clima ficou gostoso, não era um clima pesado. Mesmo cobrando. Eu cobrava, mas não era pesado. E isso foi importante pra mim. Eu falei, putz, dá pra ser uma empresa leve e responsável, com alta performance, sutil. E eu não vim desse mundo, né? Por exemplo, a minha empresa, ela dá participação de lucro. Eu nunca recebi participação de lucro na minha vida. Eu não sei o que é. Fala assim, ó, aqui tem um chequinho, aqui depositei um pouco mais pra você. Eu não sei o que é isso. É que você veio do terceiro setor ali, Eu né? vim do terceiro setor. E não tem isso, né? E também eu fui professor universitário. Então, não tem isso. Eu tinha meu 13º. Então, foi muito legal essas mudanças. E foi uma coisa que eu tive que eu achei que não daria certo ou que não fosse pra minha empresa, por exemplo. Sim, mas ela foi pra minha empresa. Agora, legal. Uma questão que eu quero também te perguntar é a seguinte. Em 2021, esse ano 2020, qual foi a maior groselha que você ouviu, cara? Groselha do Uma mercado. besteira? É, que você falou, cara, isso aí é groselha, que a turma tá falando, que o mercado tá falando, que você viu na internet. Você fala, cara, isso é groselha. Uma besteira, cara. É que todas as besteiras... e depois ela se tornou realidade ou não? Bom, pelo menos por enquanto não. É que... groselha, besteira, cara, não tô... É que eu acredito em tudo hoje em dia. O cara fala a maior besteira do mundo. Você falou, opa, deixa eu prestar atenção. Vai ter, né? Eu lembro que no começo da pandemia a gente achava que ia ficar fechado 1 mês, no máximo 2, né? E quando os caras falaram que ia ser 3 a 4 meses, ficou 5, eu falei, você tá louco. Groselha. Então groselha. Eu falei, você tá de sacanagem. Né? E aí, quando o mercado caiu ali, logo no início da pandemia, né? Aí ficou aquela loucura, todo mundo perdendo dinheiro, né? Que tinha investimento em ações. Aí um cara virou para mim dentro do nosso grupo lá e falou assim, uma frase, né? Um provérbio, as coisas nunca são tão ruins que não possam piorar, né? E aí eu falei, você tá louco, mano, não vai piorar disso. E piorou, e continuou caindo. Caraca. Né? Então, mas eu não consigo pensar assim numa loucura, numa grande besteira que eu escutei. Cara, mas você é muito positivo. Mas fala uma então, talvez vai me dar um insight aqui. Uma grande besteira é até uma besteira que eu tava conversando com o Caio, assim, tá todo mundo no mesmo... Tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Mesma tempestade, mesmo barco. Tempestade de barco e tal. Essa, cara, não tá, né? Então, por exemplo, é uma forma Teve vários barcos e várias tempestades, né? É uma forma alegórica de falar o seguinte... tá bom, isso é uma boa. Né? Pô, olha, na pandemia, fiquem em casa. Cara, isso não é pra todo mundo. Não, você tem que ficar em casa. Pô, mas quem tem um negócio pode ser executado online, é mais fácil. Quem não? Aquele carinha que tem uma loja física, pra aquele cara mais difícil, né? Então... As pessoas não estavam no mesmo barco, elas estavam na mesma tempestade. Isso foi uma coisa muito importante. Isso fez, Gustavo, eu ter muita empatia com as pessoas. Não sei se você lembra, eu fiz um projeto chamado A Travessia. Sim. Lembra disso? Isso foi, acho que abril. Como é que funcionou essa história? Eu tava lá no meu escritório, aí chegou meu irmão e minha cunhada. E eles tinham uma agência. Eles não têm mais essa agência. Eles tinham uma agência e eles faziam... Por conta obra da pandemia daí. A agência deles, tipo assim, acabou. Eles faziam marketing para empresas físicas. E eles sentaram na minha frente e falaram assim... Acabou. Não, eles falaram assim, essa semana eu perdi 51% dos meus clientes. Eu falei, caracas, quanto? Essa semana, 51% dos meus clientes. Eu falei, por quê? Joel, eles não conseguem me pagar. Eles não conseguem me pagar, porque um perdeu, porque tal. E eu fiquei assim, caracas, meu. E eu crescendo na pandemia, Gustavo. Eu falei, putz, os caras estão sangrando e eu tô crescendo. Os caras estão sangrando e eu tô crescendo. A gente não tá no mesmo barco. Foi aí que eu criei um negócio. Falei, cara, eu vou ensinar na travessia as pessoas fazerem renda extra.
Vou ensinar. Eu lembro. Durante 6 semanas. Na minha cabeça, eu falei, se eles fizerem 300 mil reais juntos, tá ótimo. Puta, eu comecei a coletar informações, eu queria um negócio chamado dinheirômetro, e eles fizeram 15 milhões de reais juntos. Eu falei, caracas! Mas eu dava umas dicas assim, alugue a sua vaga de estacionamento. Dica simples. Vai lá e faça brigadeiro. Vai lá e toque na vizinha e fala assim, olha, se precisar que eu faça massagem em você, sabe umas coisas assim, bem simples. Listei 100 coisas, fui explicando e deu super certo. Então, essa foi uma situação que realmente me tocou profundamente. E eu lembro que no meio da pandemia, eu atingi 600 mil seguidores. E eu falei, cara, eu tava feliz. 600 mil agora? Eu pensei que você já tava com mais, né? Não, eu comecei o ano com 400 Você e pouco. quase dobrou esse ano. Não, mais que dobrei. Mais que dobrei. E aí, no meio da pandemia, bem no começo da pandemia lá, 600 mil seguidores. E eu tava feliz, cara. Eu falei, caramba, 600 mil seguidores. Mas eu falei, putz, mas o que eu vou fazer? Eu vou chegar, obrigado aos meus 600 mil seguidores, bem no começo da pandemia. Eu cheguei lá e falei assim, gente, coloque aqui o que você faz, use esse espaço para se divulgar. Não sei se você lembra disso. Lembro dessa postagem. E eu me senti bem fazendo isso. Aí teve assim, 7 mil comentários. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então eu fui criando uma empatia muito grande com as pessoas, que eu carrego até hoje. E então foi uma coisa que eu percebi que... Então eu via umas pessoas falando, fique em casa. Eu falei, cara, isso não é pra todo mundo, meu. Não é. Não é pra todo mundo. Então foi uma groselha. Acho que parou ou diminuiu. Diminuiu, desde que veio as legislações locais aí, ainda tem um pouco... Se tivesse tratado diferente a pandemia, distanciamento, ok. Limpeza, higiene, perfeito. E máscara. Cara, vambora, né? Você imagina, no começo da nossa conversa aqui, academias, parques, cara, você tem que estimular isso. Fala assim, cara, então cria uma lei e fala assim, se você não fizer exercício físico, você vai levar multa. Se você fizesse essa lei, essa legislação, esse decreto seria melhor para as pessoas. Com certeza. E aí você teve vários mercados prosperando de uma maneira gigantesca e outros nem tanto, né? O meu mercado foi um mercado que resolveu, assim como o do teu irmão. Chegamos a faturar 25% do nosso potencial. 25% do nosso potencial. Caraca, desesperador. É desesperador, mas você com aquele otimismo muito mais aquele otimista de arquibancada, né? Porque está fora do seu controle, você fica lá, vamos lá, vai melhorar. Eu lembro que eu fiz uma reunião ali em agosto e setembro, falei, setembro outubro vai ser o mês da virada. Já tava cansado já de faturamento lá embaixo, aí começou os negócios abrindo e tal, e realmente a gente deu uma prosperadazinha, que foi legal, né? Mas eu concordo contigo, isso foi uma super de uma groselha de você falar que tá todo mundo ali no mesmo barco, porque não tá. Não tá, né? Na questão da mesma tempestade em relação à pandemia estar afetando, né, a sociedade, isso sim. Agora, os negócios, as pessoas, a forma como as coisas... Como cada um reagiu, né? Como cada um reagiu foi bem diferente. Gustavo, vamos tocar num assunto aí que eu acho que é importante a turma te ouvir. Eu quero que a turma te ouça, porque você é muito bom nessa questão. E eu te admiro, que é a questão da tua família. Uhum. Cara, a sua esposa Bárbara, espanhola, campeã europeia, seleção, Olimpíada, você, múltiplas vezes campeão, maior medalhista da natação do Brasil, cara, um ícone. Deve ser difícil ser teus filhos, né? Nessa questão atlética. Foi fácil, foi difícil, é uma percepção minha, porque eu lembro de um dia. Eu numa competição Cara, qual é aquela piscina de 50 que tem aqui em São Paulo, que é pública? Constâncio? Não, é pública. 50? Fechada. Centro Olímpico. Centro Olímpico, cara. Eu vi o teu moleque lá devia ter uns 14 anos. Você era treinador, né? Eu era treinador. Eu era Polo do Pinheiros, eu era treinador. Acho que o teu moleque devia ser tipo juvenil 1, assim, ou infantil. Eu lembro de você lá. Lembra? Falamos. E ele nadou uns 50 livre e, cara, acho que ele fez um tempo, assim, mediano, assim, cara. E gigante, filho do Gustavo. E você com uma tranquilidade com o teu moleque. Cara, melhora a tua técnica. Pô, tá tudo bem. E você rindo, a tua esposa rindo. E eu pensei, cara, não deve ser fácil pra esse moleque. Ali não era pra rir, porque ali era duro assistir competição. E não tinha espaço, não tinha lugar pra comer.
Nossa senhora, olha que E a galera... Não, e a galera batendo foto contigo, sabe? Falando com isso você. Foi uma pressão grande. Pô, e vinha teu moleque, tu ia assistir teu moleque. E eu lembro que todas as competições que eu fui, que teu moleque, teus meninos iam, você tava lá. E eu sempre sabia, puta, baita empresário, o cara tá na Globo, múltiplas franquias espalhadas. Como é que foi esse processo? Porque hoje teu moleque tá nadando muito, cara. Tá nadando bem. O moleque tá nadando muito, tem chance de entrar no revezamento olímpico, forte, confiante. Eu vi uma live dele com o Spajari. Eu te mandei lá o convite. Assisti, e eu ficava assim, ó. Aí, galera, vocês nadam Não, muito! você me deu umas dicas aqui, ó. Agora assiste isso e tal. Mandei pra ele lá com o Caleb Dressel. Do Caleb. Eu ficava assim, vocês nadam muito, sou fã de vocês e tal. Eu acho que os moleques deviam ficar olhando assim, que esse doido, né? Mas me conta como é que foi esse trabalho que você teve com os seus meninos. E também um dia que eu fui na sua casa e eu vi a tua filha indo pra uma baladinha. E aí você falou assim, ó, não bebe não, hein? Se comporta. E eu fiquei assim, caracas, meu. Tipo, que maturidade pra falar com a filha. Aí você falou assim, cara, eu não posso cobrar nada. Estudiosos, dedicados, esforçados. Se eu cobrar mais do que isso, já sou é uma puta de uma sacanagem. Eu achava aquele incrível. Então conta essa história, que deve ser muito difícil, né? Ou foi difícil. No caso a grande dificuldade nos dois, teve uma comparação, sim, em relação a resultados, né? A Bárbara, como você falou, campeã europeia, as medalhas e tudo mais. A gente chegava nas competições, principalmente quando eles tinham 10, 11 anos, os treinadores fãs, os pais fãs, e imagina o pai do moleque de 10 anos, fala, cara, medalhista olímpico, tira foto com ele, ficava todos os pais e os filhos tirando foto. Isso foi diminuindo, porque quando você vai ficando mais velho, você vai ficando com mais vergonha das coisas, né? Infelizmente. Você perde um pouco daquela identidade, daquela ingenuidade infantil, que é uma coisa que a gente deveria manter. A gente só resgata lá na frente quando a gente tá lá com 80, 90 anos e volta a ser criança de novo, né? Não precisa esperar tanto, né? A gente podia ser criança hoje aqui. Mas acho que foi uma pressão interessante. Acho que a grande lição que passa na cabeça dos pais é primeiro você tem que direcionar os seus filhos. Você tem que criar seus filhos para a vida. Então eu tô com 2 filhos na Universidade de Michigan, lá nos Estados Unidos. Não sei quanto tempo que eles vão morar fora, se eles vão voltar, se não vão, mas pouco importa isso, né? Eles sempre vão estar do meu lado. Okay. E a outra coisa é deixar eles viverem o sonho deles. E acho que essa sempre foi o grande dilema do nosso lado em relação a deixá-los escolher aquilo que eles queriam. E a natação pra gente é muito fácil. Conheço o treinador, conheço a técnica, conheço aquilo, sabe? Conheço tudo. E dentro do esporte, as coisas que eu repetia para os meus 2 filhos eram, cara, o tempo, a colocação que você vai pegar, pouco importa para mim. Sim. Se tivesse mais diversidade de esportes, diversificação de esporte, teria sido melhor para os 2. Eles tiveram poucas por uma questão de logística de cidade. Tá. Mas é um pouco mais complicado. Mas se divertir, fazer amigos e fazer o seu melhor, que é excelência, isso é fundamental. Se divertir, fazer amigos e dar o seu melhor. E dar o seu melhor. E o que é dar o melhor? Porque a gente tem uma questão de primeiro, segundo e terceiro, de ser campeão de primeiro, segundo e terceiro lugar, de medalha, que interfere muito na vida das crianças. E não é um único indicador. Você tem fases da vida que você precisa olhar para esses ou outros indicadores. Não, você está numa final olímpica, você está primeiro, segundo, terceiro. Você está na final de um campeonato, é primeiro, segundo. Mas para você chegar numa final olímpica, você precisa primeiro fazer o índice. Primeiro você precisa, com 10 anos de idade, você ter o seu resultado. E qual que é o resultado com 10 anos de idade? Cara, faz uma puta virada. Estica a braçada, finaliza. Faz uma saída decente. Quando você nadar, não nada tudo errado, descoordenado. Vamos coordenar primeiro. A sua vitória é ser coordenado. Então eu lembro assim, você nadou coordenado. Eu matava treino. Eu matava treino do Pinheiros, no sábado, que meu filho com 11 anos de idade, 12, era um... Cara, você vê ele nadar com 12? Mais ou menos por aí. Lembra do Edivaldo nadando? Lembro. Esquisito, né? Aí você pega o Edivaldo piorado e bota ele com 10 anos. Porque o Edivaldo, ele era bom debaixo d'água. Em cima d'água, você não sabia o que o cara tava fazendo. O meu filho, ele era em cima d'água e embaixo d'água, ele era assim, putz, e o Edivaldo fazia 49,20, quando você, sei lá. As histórias que eu escuto é que você ensinava técnica na tua casa, hein? Isso. Tua piscina. Naquela piscina que você nadou. Isso lá. É verdade. Verdade. Eu levava ele pra casa e eu falava, filho, você matou um treino de 3.000, 2.000 lá no Pinheiros. A gente vai fazer 10 piscinas caprichadas. Esse é o nosso treino. 10 piscinas caprichadas. Só que aí, eu e você vamos decidir se a nadada foi caprichada ou não. Então ele nadava, então assim, e aí, como é que foi? Eu achei que o seu, né, pá. E aí ele acabava nadando 20. Imagina, a piscina tem 17 metros, ele nadava 300 metros. Sim.
Você nadou 300 metros Na com técnica qualidade. apurada. Aham. Cara, ó, e ainda a última tinha que ser a melhor. Nadou bem? Putz, sai. Você sai com aquele sentimento que você nadou bem. Isso. Guarda esse aí, né? Guarda esse aí. Né? E a gente fazia isso também. É. Você tá nadando, você deu aquela soltada, às vezes você chega no meio da piscina, nossa, eu tô bem. Aí você Tá bom. sair assim, sair pela escadinha É. e tá ótimo. Então acho que essa lição de olhar outros indicadores, isso é fundamental. Não se comparar com outras pessoas, isso é fundamental. E de todas as formas, João, de todas as formas, ficar dentro do esporte por tempo suficiente para você ficar bom. Nossa. Bom na característica do resultado que a gente entende, que todo mundo entende, que é ser bom. Né? O que é isso? Pegar um índice para uma competição que você deseja, conseguir uma medalha que você está buscando, uma bolsa na universidade, um índice olímpico. Se isso for o ser bom, vamos ficar por tempo suficiente para a gente conseguir isso. E se a gente não conseguir, a gente tentou. E tentou da maneira correta. Porque com 13 anos de idade, 75% dos moleques já param. E depois param com 18, na época de faculdade. E por que eles param? Fez pouco esporte, se especializou cedo demais, pressão dos pais, mau atendimento dos treinadores que estão ali. E começa uma série de problemas dentro da vida da criança que para ele é melhor com 15 anos de idade, em vez da encheção de saco de treinar, beijar na boca e fazer sexo. Vai dormir cedo, sexta-feira à noite, quero ir pra balada, voltar às 3 horas da manhã. Por que não? Tenho 16, 17 anos, também sou filho de Deus. Sim. E aí, a hora que você tem as suas escolhas, né, que tem a ver com o sacrifício, do ofício sagrado, com aquilo que você quer, para sua busca, cara, se você está buscando algo que você quer, você tem que se dedicar àquilo e vai ser sacrificando, você vai se sacrificar para isso. E acho que esse aprendizado, esse ensinamento, ele vai. Mas não é para todo mundo o esporte de alto rendimento. Não é para todo mundo. Então você tem que escolher, é uma escolha que você faz. Agora, está disposto a investir esse tempo? Beleza. Não está disposto? Não tem problema nenhum, vai fazer outra coisa. E a gente tem uma coisa no esporte, você que foi treinador, que a gente está sempre em transição. Sempre em transição. E os jovens, as crianças, quando eles estão no esporte, eles decidem parar, é algo meio trágico que acontece. É uma frustração, assim, meio que gigantesca que tá ali. É isso mesmo. Então você tá lá com 14, 15 anos, eu falo assim... A minha filha, quando ela quis parar, eu sempre tive assim na minha mente, até os 15 a gente vai. Com 16 você decide. Né? Mas vamos fazer o esporte. Por que com 15? Porque com 15, cara, você tem lá as amizades, você tem as coisas acontecendo, tem um monte de coisa na cabeça do jovem e você já tá com uma maturidade física de saber se você é bom naquilo. Você já tem uma percepção. Você já tá ali, principalmente na menina. Menino, 16, 17. Dá pra segurar com 16, 17. Pô, o filho já começou a nadar com 14, 15, pô. Sim. Imagina se ele parar com 17. Não ia ser nada. Nada. Né? E aí, a hora que você tem esse fracasso que é o parar para um jovem, isso pode ser um trauma na vida deles. A gente tem que ter tranquilidade nisso. Você não precisa fazer tudo. A gente tem um monte de transição. Você mudou de Santos para São Paulo, e aí? E aí? Você abandonou sua cidade? Você parou de fazer um negócio e foi fazer outro. Transição, cara. Putz, eu preciso anotar. Né? Não, você falou 3 coisas aqui que se eu não anotar... Pode anotar. Não, eu vou ter que anotar. Porque você me conhece, né? Conheço. A mente é ótima para ter ideias e péssima para guardar as ideias. Bom para guardar as ideias é bloco de notas. Estou contextualizando... Estamos falando de jovens, né? O fracasso que é a transição para o jovem. O parar de fazer alguma coisa, principalmente quando está relacionado ao esporte, que a sua pergunta era relacionada aos meus filhos. Tá. Então, quando um jovem decide parar de fazer alguma coisa, o adulto e a própria criança leva tão a sério aquilo que pode interferir na personalidade dessa criança e levá-la para baixo. Isso atrapalha a autoestima, confiança, perseguir os próprios sonhos. Né? Por que o adulto pode fazer um monte de mudanças, a gente pode mudar e a criança não? Cara, animal. O jovem não. A gente leva muito a sério isso. A Bárbara também é assim? Assim como. Boa. Corte. Mas esse é o corte que não é pra ir. Defina assim. Ela é assim, também... vai de boa, teve mais, vamos dizer assim... aspas, paciência, pra ela a Vitória tá lá dentro do esporte. O casal é um time. O casal é um time. Que se complementa. Cara, eu tô igual eu ouvi música do Legião Urbana. O casal é um time que se complementa. Eu falei, há tempos. Você tem filho pequeno, então... Cadê o próximo, pô? Cara, eu já tô falando tá fazendo, pra Larissa, não tá fazendo. cara, meu... E esse time precisa ornar, cara. Se você tem muito... Vai falar que eu tô anotando. Muito de um lado, muito de outro, deixar mais genérico, você estressa As emoções, elas são muito... A família, ela precisa ornar, né? A família que dá certo é a família que orna. A família que combina, é a família que
que tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos, mas na hora do vamos ver, ela tá junta. Independentemente das diferenças e das coisas que você traz ali. Pô, tem muita coisa que eu sou chato, tem muitas coisas que eu sou muito nerd, tem muitas coisas que eu sou talvez mais duro. E precisa do coração da mãe. Sim. Precisa da interferência ali pra fazer uma coisa. Qual é o nome do dar cachorrinho? uma azeitada. Noel. O Noel. Eu tinha uma convicção agora que você falou do Noel. Que eu nunca vou ter cachorro. Pandemia, cachorro. Cara, não, e você leva pra passear, brinca, né? Brinca, posto. Ele brinca lá com a cigarra. Outro dia ele tava brigando com um grilo, cara. Vou ter que postar ele, assim, ele olhando um grilo assim, ó. Pá, pá. Então. Aquele meme lá, tipo, nunca vou ter cachorro. 2 semanas depois tá dormindo na cama. Assim, É exatamente isso, né? Esse cachorro já tá dormindo, já sobe na cama e tudo mais. Antes da gente ir pro final, pô, um prazerzaço falar com você, cara. Sabe que eu sou teu fãzaço mesmo, assim. Igualmente. Que nada. A gente vai contar aquela história do revisamento? Vamos. Conta! Sobre a minha ótica? Então tá, então eu começo... Eu vou começar pela minha ótica, tá bom? A gente tava numa competição em 2004, eu tinha 23 anos, em 2004, cara, eu tava... Era 4 ou 3? 4, né? Foi 2004, pô, não tem como esquecer, cara. Não tem como esquecer. Antes da Olimpíada? Antes da Olimpíada. Depois eu não nadei mais? Eu nadava pela Unisanta, e eu era ali um dos melhores atletas da Unisanta, a gente foi nadar um revezamento, e eu tava com o Edivaldo, sentado, eu lembro dessa cena até hoje, na beirada, assim, da piscina, esperando o revezamento. Cara, a gente já sabia que a gente ia perder pra vocês. Tava escrito. Tava escrito. Então, no revezamento do Pinheiros, Gustavo Borges, medalhista olímpico. Fernando Scherer, medalhista olímpico. Carlos Jaime, medalhista olímpico. E eu acho que era o Renato Geraldi. Ou era o Nicolas. Eu acho que era o Geraldi. No revezamento da Unisanta... Joel Moraes, né? Joel J, nunca foi pra uma Olimpíada. Marcos Sapucaia ficou 1/100º da Olimpíada. Edivaldo Valério, medalhista olímpico. E o meu lance... Foi pra Olimpíada. Foi pra Olimpíada. Um puta revezamento bom, mas a gente não ia ganhar de vocês. Não tinha como. 3 medalhistas olímpicos. Impossível. Impossível ganhar dos caras. Então, na minha cabeça é o seguinte. Olha, se a gente nadar bem... A gente pega ali um pódio, porque tem o Minas. Tinha lá o Chupeta, tinha uma turma lá, eu não lembro exatamente. Massura. O Massura, talvez o Rodriguinho, nos 50. Rogério Romero. Não dá. E, cara, a gente tava na paz, Gustavo. A gente tava na paz, tava ali conversando, tava esperando o revezamento, me passa o Fernando Scherer andando. Olha pro Edivaldo. Fernando Scherer nem tchum pra mim. Ah, quem é esse garoto aí? É esse menino. E olha pro Edivaldo e falou, quem vai em segundo aí no revezamento de vocês? Quem é um segundo? Ah, ele sou eu. Ah, você é bala. Então eu vou pular. Quando eu estiver embaixo d'água, eu vou virar. Ondular. Eu vou ondular e vou te dar um tchau. E ele falou isso. Aí o Valério falou, como é que é, meu irmão? Como que pode, meu irmão, um negócio desse? É isso que eu vou fazer. E o Scherer foi embora. E aí esse cara, olha pra mim, me chacoalha e fala assim, Joel, é hoje. A gente não vai ganhar desses caras. A gente não vai perder desses caras hoje. Esse cara me provocou. Eu tô a pé da vida. Aí, presta bem atenção. A gente vai ganhar disso. Eu falava assim, cara, mas como que eu vou ganhar se eu vou nadar junto com o Gustavo, cara? Explica na minha cabeça. Eu pensava assim, né? Ah, tá bom, né? Vamos. E aí a gente nada aquele revezamento. Eu tô em terceiro. A gente nada em terceiro. E a gente... Carlos Jaime fechou, né? Do outro lado, alguém? Foi o Carlos Jaime fechando com o meu lance, cara. Aquele dia eu vi que o tal do Edivaldo Bala, porque... Como o Edivaldo Bala tava vindo, ele pulou, quando eu pisquei ele tava aqui. E eu falei... aquele braço assim... Aí a gente nada, cara, e a gente ganha de vocês. E assim, algo inédito acontece na minha vida. Eu falei, não acredito como que a gente venceu essa prova e assim por diante. Eu lembro até hoje que me jogaram uma corneta da arquibancada, eu peguei a corneta assim... E aí você passou por mim, não sei se você lembra disso. Você passou por mim e falou assim, cara, desce que amanhã tem outro. Eu falei isso? Tu falou. Tu não lembra disso? Eu me borrei, velho. Cara, eu tinha acabado de ter sido campeão. Aí você fala, cara, né? Amanhã tem o 4%. Ou no outro o domingo tem o 4%. E eu falei, cara, ganhei, mas respeita. Respeita o Gustavo, cara. Então essa é a minha versão. Eu nadei morrendo de medo, mas eu nadei numa baita de uma pressão.
E, cara, eu lembro que naquele dia eu fiz um 22 muito baixo, assim. 22 é o tempo que eu fiz, né? De 50 metros. Foi bem baixinho, Você assim. caiu na frente um pouquinho, não foi? Um pouquinho. E ficou, né? A gente manteve. A gente fez E praticamente manteve. o mesmo tempo. Mas eu nadei com medo, cara. Eu não, foi a primeira vez que eu nadei 50 livros sem respirar. Mas bem diferente daquela que você foi desclassificada. Medo, mas vontade de, vai a chance. Bom, essa é a minha versão no dia que não deu muito certo pro Gustavo. Eu queria que você falasse a tua. Eu nunca pensei tanto nessa prova depois que eu comecei a escutar você contar sobre ela. Aí eu falei assim, aí ganhou importância na minha vida, né? Eu falei, todo mundo, eu encontrava a turma que te seguia e a turma vinha, o Joel já ganhou de você, né? Eu só falava disso. O Joel já ganhou de mim. Como é que não, dia? Já. O Joel Moraes já. Isso faz uns 2, 3 anos que você conta essa história já há bastante... você contou lá no nosso evento. Você sempre contou essa história e foi crescendo, né? Mas acho que a grande característica dessa prova, que eu acho que foi determinante até para deixar ela mais... exaltar o feito, não de alguém ter ganho da gente, mas da gente ter perdido aquela prova, né? Quase que dá na mesma. Foi a primeira vez que eu e o Fernando, num revezamento nacional, nadamos juntos. Foi a única vez. Foi a única? Primeira e a única vez. Então a gente nadou um 4x50 livre. Sempre a gente, medalha em Olimpíada, medalha em Mundial, medalha em Pan-Americano, medalha no seu raio que o parta. E aí a gente vai nadar junto, um revezamento no Troféu Brasil, no Clube Pinheiros. Cara, quem vai ganhar da gente? Não tem como. O primeiro, o segundo do 50 livre do Brasil, e aí tem mais 2 aí, né? E aí a hora que eu caí na prova, a hora que a gente foi pra prova, a gente sabia que vocês estavam bem, obviamente, o meu lance estava rápido. Nem sei qual foi a colocação dos 50 livre ali. O Xuxa deve ter ganho, alguma coisa assim. Mas deve ter sido uma prova bem equilibrada, assim. Nada de muito auê, nem de tempos muito fortes ali, mas estava todo mundo preparado. E a hora que eu caio na prova, o que eu tava pensando é o seguinte, vou cair com o Joel. Se eu cair junto, eu abro. Se eu cair atrás, eu pego. Era isso. Porque, não sei se a gente já tinha nadado os 50 livre, mas o meu tempo para você era 3, 4 décimos de diferença naquela época, talvez. Não sei se daria tanto assim também. Talvez um pouco mais. 4 décimos, 5 décimos. Então assim, você cai um pouco atrás, revezamento e tal. A hora que eu caio do seu lado, eu falo assim, agora vai. Eu começo a nadar, eu falo, cara, eu não pego absolutamente nada. E a gente vai junto o tempo todo. E a hora que eu chego do outro lado e eu vejo os dois pulando, eu vejo que vocês estão na frente. Fechando com o meu lance com o outro cara do nosso time. Então ali foi uma mistura de emoções, onde primeira vez que eu nado com o Fernando, que a gente tava super feliz, e primeira vez que a gente leva um pau, né, do Unisanta, chegando ali do nada. Eu acho que nunca mais a Unisanta venceu, cara. Tipo, eu acho que não. Se venceu 1 ou 2 vezes. Assim. Mas foi muito esquisito aquilo ali. O Pinheiros acho que chegou a ganhar aquela competição, né? Deve ter ganho. Ganhou. Mas eu fiquei surpreso de eu não conseguir passar você. Isso me surpreendeu. Nadei com medo. Mas você tava... Eu tava bem. Talvez eu tava com medo também. Eu lembro que o Cielo, cara, ele falou, o que aconteceu naquele dia lá, cara? O Cielo tava lá, né, nadando. Mas ele não era do... acho que ele pegou final... Acho que ele nadou 4 por 100 livre. Essa foi a versão, então, do Gustavo Borges, no dia que não deu pra ele. Todos os outros deu. Ô, Gustavo, 2 coisas. O que você tá lendo? E qual foi o melhor investimento que você já fez com R$100 esse ano? Melhor investimento com R$100? Ou até R$100. Meu cachorro não custou nada. Peguei num canil. Até R$100? Cara, até R$100 foi o livro do Brandon Burchard, Motivation Manifesto. Fala dele. Esse foi o livro, já terminei de ler. Aliás, eu tenho uma cópia pra você, cara, devia ter trazido. Do livro? É verdade, você falou. Tá comigo. Cara, você conhece esse cara? Você troca umas ideias com ele? Não, eu troco com a Paula Abreu, que é muito, muito próxima dele. Faz as mentorias, faz tudo que você possa imaginar, faz dele. Dá pra conectar, se quiser conectar com a Paula. Eu sou fãzão dele. E o Motivation Manifesto, acho que foi um puta livro, assim... diferente. É um livro que ele escreveu pra... um livro que ele quis escrever. Ele, acho que, se eu não me engano, ele até teve dificuldade em publicar, porque não é um livro comum, assim, de publicar. É um negócio que foi mais dele, e sempre quando você vai publicar um livro, o editor, ele vem, ele faz uma série de coisas que estão... para deixar mais vendável e tudo mais. Então, ele é um livro que ele traz 9 declarações de motivação, e ele traz 3 pontos... básicos que dá sustentação a isso, né? Que é medo, a motivação em si e mais uma que eu esqueci.
Eu até fiz uma live disso, mas já tá... E 9 declarações de motivação. E ele fala... E a hora que ele entra na motivação, cara, ele bota a base, os pilares, esforço, atenção. Aí você sobe o próximo pilar, expectativa e ambição. Aí a motivação tá em cima. Sim. E a gasolina para motivação, que é tudo dentro de você, né? E a gasolina para motivação é a atitude e o ambiente. Então ele elimina atitude e ambiente como sendo a gasolina e motor propulsor da motivação, e não necessariamente aquilo que te motiva. Né? Então ele traz o alicerce de onde você canaliza o teu esforço, a sua atenção, em cima desse alicerce, é como se fosse uma pirâmidezinha assim, né? Sim. Em cima dessa pirâmide ele coloca a expectativa de onde você quer chegar e a ambição do seu resultado. Então é muito legal, e as declarações são fantásticas. Mas livros que eu tô lendo? Eu tô lendo Let Them Play, que é um livro do Jerry Lynch, estou terminando esse livro. É um livro do quê? Ele fala de alta performance no esporte. E é um livro que fala muito da relação que ele tem com pais e atletas. Então ele é um coach, ele é um treinador, ele é um doutor, estudioso no assunto. E ele fala da relação que você tem que ter com os filhos, com os pais e com os treinadores em relação à alta performance dentro do esporte. Muito legal, né? Fala muito do que atrapalha a sua confiança, de como você deve se portar, se relacionar. Então, esse é um livro bem legal. Show. Eu tô lendo Inteligência Emocional pela segunda vez. E, Joel, não pode falar a palavra? Pode falar, tá liberado. Eu li esse livro há um tempo atrás e é aquele negócio, você faz leituras de livros, obviamente, né? Você pega aquele que você gosta. E o Daniel Goleman, eu já tinha lido alguns livros dele, e esse... eu comecei a ler e anotar, uma leitura um pouco mais crítica. Uhum. Cara, eu não tinha entendido nada do livro. Eu tô lendo o livro como se fosse a primeira vez. Outro livro. Outro livro. Aí eu cheguei numa parte lá que ele explica a caixa de Pandora, né? Falando de otimismo e de esperança. E aí ele define a esperança como sendo a vontade de se querer e os meios de se realizar. Aí você fala, cara, a gente esperando que o cara esperançoso é aquele que espera a coisa acontecer, nada disso, né? A esperança, ela tem a ver com aquilo que você constrói com os meios. Então, uma pessoa otimista que tem o querer chegar aonde você quer chegar e a esperança de fazer aquilo acontecer, foi uma coisa assim, eu parei nessas páginas ali, eu fiquei, sabe que você fica... Pensando. Eu não queria andar pra frente no livro. Eu falei, cara, eu quero ficar aqui, quero bem aqui. Aí conta a história da caixa de Pandora, aí eu ponho o livro na cabeça. Esse Vou ter que ler de novo. Hã? Vou ter que ler de novo. Pô, você não lembra dessa parte? É muito legal. A gente pega os livros pra ler num momento que a gente tá passando e meio que a gente capta o que a gente tá vivendo naquele Exatamente, instante, né? É muito, muito legal isso. E esses são os dois que eu estou lendo. Deixa eu ver, eu tenho... Hacking Growth eu tô lendo faz tempo, desde quando você tava lá. Tá difícil de ler esse livro. Eu tô gostando, mas se eu gostasse, teria lido mais rápido, né? Normalmente eu leio um livro em uma semana, mas esse aí tá... Você já tá há um tempinho. Já tá um tempinho nele. Mas eu dou chance pros livros. Mas um livro que se eu abandonar, eu até abandono. Tem livro que eu não gosto que eu não leio, né? Você também faz isso. Acho que ler é prazer, né? E tem um que tá ali, tá assim, ó, tá pra abrir, que é o Flow, do Mihaly. Mihaly, sopa de letrinhas. Eu nunca sei falar. Mihaly Csikszentmihalyi. Você já leu esse livro? Não li, eu li o conceito só. Esse livro, agora eu vou anotar aqui, ler é prazer. Tem que ser prazer. E até quando as pessoas falam, pô, aprende aí leitura dinâmica para ler mais rápido. Eu falo assim, por quê, né? Ler mais rápido é legal até, para aumentar a produtividade. Até tava falando lá com o Christian Barbosa, né? Que ele faz as leituras dinâmicas, o pessoal faz. Aí eu falo, pô, mas quando eu quero ler rápido, é fácil. Acabou. Agora, quando eu pego uma coisa que eu gosto assim, cara, parece que você vai canalizando ali. Cara, esse Gustavo é um Gustavo mais voltado para o desenvolvimento humano, que é o cara que aparece nas lives, ou é o Gustavo para as academias, ou é o Gustavo para a família, ou o Gustavo para tudo, esse estudioso? Você consegue... Eu fiz uma pergunta, talvez não existe nem divisão, né? Talvez é um cara que reverbera em todas as áreas. É difícil você ter... Tá usando o boné aqui, né? É difícil você ter 5 bonés aqui, e aí eu pego um boné aqui, agora eu sou motivador, agora eu sou consciente, agora eu sou empreendedor. É difícil você ter isso, né? Você tirar e ter papéis diferentes na sua vida. É sempre uma coisa só. É lógico que a canalização de esforço, quando você está empreendendo e você está tomando conta de algumas coisas que você precisa de resolver o assunto, é diferente de quando você está no churrasco. Mas os elementos, eles estão ali, né? Você pega aquele cara que gosta de empreender, gosta de fazer a coisa, ou às vezes é uma pessoa muito... que centraliza.
ele é centralizador no trabalho e depois no churrasco, cara, ninguém bota a mão na churrasqueira dele. Ele vai indo lá, não sei o quê, pá, ele tá sempre ali controlando. E eu acho que eu sou meio flex em alguns sentidos de saber o meu papel em algumas situações, né? Mas da mesma forma que eu lido com a minha família, com meus filhos, a negociação que eu faço com eles, eu faço dentro da minha empresa. É muito parecido. E acho que o senso de justiça e a forma como você lida com as pessoas com respeito, com ética, ela é fundamental, com integridade, que são os valores virtuosos que a gente tem dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida, eles são fundamentais para qualquer papel que você exerça dentro das suas atividades. Né? Na forma como eu me relaciono com as pessoas, na forma como eu me relaciono dentro do meu trabalho, com o líder, o liderado, seja lá qual for, com sócios ou com a família. Mas eu nunca fui muito estudioso, assim. Eu acho que talvez uma das revelações que eu tive da pandemia foi um pouco disso, né? Acho que eu entrei um pouco mais... Sobrou mais tempo em alguns aspectos. E acho que o interesse, a abertura... Nos últimos 3 anos, acho que eu já estava acontecendo muito isso. Mas eu lembro de 2 momentos da minha vida que eu tive mais imerso em termos de conhecimento. Foi no último ano da minha faculdade, que eu descobri como é que tirava nota boa. Eu nunca fui um aluno de muita nota boa. Você descobriu? Eu descobri, cara. E tem a ver com a motivação. Olha que louco, né? Então, porque, assim, o que me motivou a estudar? Pensando agora e pegando o frame do Brandon, né? Cara, tudo que eu colocava a minha atenção e colocava o esforço, as coisas aconteciam. Olha que louco. Atenção e esforço. Atenção e esforço. Aí aquilo me motivava, eu me interessava, eu tinha uma ambiçãozinha de tirar uma nota ali. Então, isso eu descobri agora. Isso que eu tô te falando, eu pensei agora, eu voltei lá pra Michigan no meu 4º ano. Agora, nesse exato momento aqui, dia 8 de dezembro. Rolou aqui agora, atenção e esforço. Porque quando eu me liguei nisso, sabe o que eu fiz na faculdade? Eu conversava mais com os professores, eu me interessava mais pelas matérias que eu tinha escolhido, e eu tinha uma atenção e um esforço maior dentro daquilo que eu estava fazendo. No esporte, a gente fez isso nossa vida inteira. Né? E agora, eu sinto que eu estou nesse cenário, né? Então, acho que é a mesma pessoa respondendo aí. Cara, que legal. Qual é hoje o teu grande objetivo, o teu próximo passo? O que você quer atingir, assim, que você está profissionalmente falando, tá? Existe isso? Você tá mais de boa? Você tá em busca de uma próxima Olimpíada? O que você tá buscando aí? Eu acho que a próxima Olimpíada, no meu lado profissional, fora dos negócios, ele tá muito relacionado a infoprodutos. Então, nessa questão, ele tem um desenvolvimento ali. Então, eu sou palestrante. Uma dos meus trabalhos é em relação à palestra, que voltou, que está bombando. Tá, né? Tá bombando. Mas é um desgaste muito grande. Vai mudar o cenário, porque agora você vai poder fazer muitas coisas online, né? Que antes você não poderia. Então, assim, apesar de ser menos escalável, é uma coisa que aumenta a escalabilidade desse produto desde que você faça isso dentro da sua casa, dentro do escritório. Então, ele potencializa de uma maneira gigantesca. Consegue fazer 3, 4 num dia, se quiser. Né? Então, hoje ele melhorou o cenário de palestrante. Mas é algo que demanda muito tempo, é pouco escalável e é algo que eu gosto de fazer. É um teatro. Né? Então, você pode fazer isso. E as lives, eu estou fazendo live semanalmente, acho que vai fazer já mais de 5 meses. Toda semana eu faço uma live, né? Uma live minha, que eu penso lá nas coisas, tem uma linha editorial da semana e falo. Tá. Hoje de manhã falei sobre confiança. E aí, quando você vai fazendo isso, você vai espalhando algo, né? Uma semente do sonho impossível, você vai espalhando uma motivação para a turma, impactando a vida das pessoas. E uma das áreas que eu quero desenvolver, até lancei o produto, a gente estava até conversando aqui, né, de um lançamento, que é o Vencer Não É Preciso, que eu lancei isso dentro da Hotmart. E tá para sair o dos pais de atletas, que a gente conversou lá, né? No teu escritório. Ele tá... Eu ia primeiro lançar esse, depois o Pais de Atleta, e agora vou continuar nessa sequência. Talvez agora em janeiro ou no mais tardar em fevereiro eu devo lançar o do Pais de Atleta, né? Que é algo que me interessa muito. Então, nesse cenário, eu acho que eu caminho para isso, né? Em termos de educação dentro dessas plataformas. Na questão dos meus negócios, acho que a gente deu foi um ano muito difícil para outra área dos meus negócios, né? E acho que a gente vai ter uma reestruturação muito grande. Mas a gente trabalha muito com uma proposta de educar por meio do esporte, por meio da natação. Então, acho que a gente, mais do que tudo agora, rumo a 2021, né? Pensando em futuro próximo, né? Nesse próximo ciclo olímpico, trabalhar a educação por meio da natação, por meio do esporte, para que a gente possa realmente trabalhar o momento saúde que a população vai precisar.
A gente está com muita informação em relação a isso, da ajuda que o esporte faz. E trabalhar com educação neste meio, para mim, nesse segmento, é uma coisa fantástica. Eu gosto muito disso, que é um dos segmentos que a gente trata. Gustavo, eu super te apoio. Pra mim, você é um craque. Quando você fala, não sou muito estudioso, nem cabe na minha cabeça. É uma peça quadrada, não cabe. Não sei se é estudioso, eu nunca fui. Talvez agora eu esteja mais estudioso do que eu era, né? Cara, talvez muito, pra mim, você é super estudioso. E uma vez lá com o Samuel Pereira, um dos mentorados dele virou pra mim e falou: Gustavo, você sempre foi nerd assim? Eu falei, nerd? Acho que é a primeira vez que alguém me chama de nerd, cara. Vocês acham que eu sou nerd? Pouquinho? Pouquinho. Cara, quando você foi no meu escritório, eu achei. Você achou que eu era nerd? Achei. Sério? Eu falei, cara, os caras sabem muito. Assim, você tem um estilo de pensar que conecta, que é ligado, que é coerente. A coerência, acho que... E eu tenho falado isso pra turma, eu falo, o Gustavo é bom pra caracas, velho. Bom, inteligente. Então você sabe. Aí você pega o autor, aí você sabe o que o autor disse, aí você ficava fazendo pergunta pra mim. Não, mas peraí, isso aqui é o quê? No dia que eu... Um dia eu tava na tua casa e falei, escrevi umas coisas lá. A galera querendo saber a todo custo. O que você escreveu? O que você usa pra ele? Eu te mandei, ainda eu redigi todo o negócio pra você. Você redigiu, você falou, puta, total, meu. Total, cara. Então, é até meio esquisito você falar assim, poxa. Eu também, alguns momentos eu falo assim... É diferente tirar nota boa e ser um pouco mais nerd, né? Quando eu me esforçava, eu tinha nota boa. Eu era um pouco assim também. É. Lembra que eu tava falando na tua casa? Eu era burrinho. Aí você falou assim, você era burrinho ou era preguiçoso? Aí eu fiquei, nossa. Eu era preguiçoso também. Eu era preguiçoso, cara. Muito preguiçoso. E sabe uma coisa que aconteceu? Eu sou de dezembro, né? Nossa, que azar, cara. Aí eu me ferrava na natação e ferrava na escola, porque com 10 anos de idade tinha um cara do teu lado que tinha nascido em janeiro, que era 10% mais velho que você. Não, eu falei assim, nossa, que azar. Não, tem que explicar o motivo, né? Porque de repente tem gente que é de dezembro. Nossa, Sagitário. Explica. No viés esportivo, explica aí, né? Pra turma não mas no esporte e na escola também. Na escola, porque hoje eu acho que hoje acertou, né? Tem uma questão aí. Mas explica. Como que acertou? Eu acho que tem um negócio assim até maio. Isso, mas aí você entra num outro ciclo. Se você é de maio, não é dezembro mais, vira maio. É o mesmo cenário. Só que muda o mês de quem se ferra. Eu dei sorte, porque eu sou de 7 de janeiro. Então, você bombava. Você com primeiro ano de infantil 2. Cheio de cabelo no sovaco. Cabelo no sovaco, rasgar essa barba aí, esse boné. O cara chega com 3P, barba e tal. Quantos você tem? 12. Cheio de cabelo no sovaco, calça 43. Tem uns de apartamento lá do lado, leva um puta pau, aí o cara é o Joel J. Não, só pra entender, pessoal. O cara que... Eu sou de 1981, então isso você imagina. Eu nasci em 7 de janeiro de 81. Eu competia com todos os nadadores de 81. Até com um cara que nasceu no dia... 31 de dezembro. 31 de dezembro que era o Cassiano. 81. Cassiano, 31 de dezembro. É mesmo. Você imagina, não podia segurar um dia pra nascer no outro ano. Então, 1º de janeiro, aí você bomba. Eu competia com os caras que tinham... que eram do mesmo ano do que eu, mas não eram os mesmos meninos. Eu era um ano mais velho do que o cara. Então até uns 14 anos... Pra 15 pros meninos. E você leu Outliers do Malcolm Gladwell, né? Que ele faz o estudo lá. Putz, é massa. Da época do ano e tal. Então, pra nascidos menino... em primeiro semestre e nascidos em segundo, que ele é canadense, né? Ele fez o estudo no Canadá, porque os Estados Unidos o ano é diferente. Sim. E aí ele fez lá o estudo de quantos atletas olímpicos no hóquei de gelo estavam numa seleção olímpica. Agora, com 15 anos, você tinha quanto de altura? Acho que eu tinha uns 3,40. 3, né? Agora você tem 900. Cara, eu vi tua mãe na tua foto essa semana. Cara, tua mãe é muito grande, cara. Ela é alta. 1,83m, 1,82m, meu pai. Se ela fosse um homem, ela seria da tua altura. Teu pai é alto também, né? Não, meu pai tem 1,85. Não, comparado com ela... Você viu que ele chegou hoje? Ele falou assim, aí tava eu e o Negro. Aí ele chegou e falou assim, tem uns nadadores aí baixinho, tipo você, o Joel. Aí o Negro, porra, tem 1,90m. Ele é baixinho assim que nem vocês, cara. Meu, isso aí. Ô Gustavo, última coisa. Antes, o pessoal quer te encontrar. Mídias sociais, onde que te acha? Digita lá e me acha, tá lá, meu. Não, no Instagram. @Gustavo.Borges. E no YouTube. Essa é a provocação. Gustavo Borges Oficial. Por que provocação? Porque eu sei que seu YouTube tem que colocar uns vídeos tipo esse aqui, ó. E o seu podcast, onde que tá? Meus vídeos estão... me dá esse aqui que eu ponho no meu YouTube, pronto. Então fechou. Tipo o YouTube... Você diz um podcast? Foi o YouTube. Mas tem lá o Rivais.
Aonde? No YouTube, pô. Tá no Rivais, tá lá no meu YouTube. Eu vi pra uma outra área. Não, você viu lá. Eu vi pra uma raça pra cima. Ah, mas é que eu pus uma raça pra cima lá e você arrastou e assistiu no YouTube. Mas tá não listado ou tá listado? Tá listado. Tá aberto? Tá aberto. Ah, então, galera, assiste. Tem um playlist em Rivais. Não, isso é aberto. animal. Assiste lá, Rivais do Gustavo no YouTube, meu que é YouTube? incrível. E o teu podcast qual que é mesmo? Eu não tenho podcast. Podcast é isso. O YouTube é podcast. Pra mim, YouTube é podcast. Eu acho que a gente tem que coisa. fazer uma campanha. Gustavo Bode Podcast, hein, Kaique? Os rivais tem quanto tempo de vídeo? 1 hora, 1h15. Podcast. Eu já é um podcast, né? É. E, cara, ó, tem uma pergunta que eu te fiz numa live. Lembra aquela live que a gente fez de disciplina? Tu lembra a última pergunta que eu fiz? Tá, Não. então ótimo. Vou fazer a mesma pergunta, vamos ver se mantém a resposta. Já vou responder. Não sei. Cara, você tá com um outdoor espalhado em todas as cidades do mundo. Ah, a frase? Lembra disso? Ah, lembro. E as pessoas vão ter a oportunidade de ver uma mensagem sua, todas as pessoas do mundo. Que mensagem, que frase que é essa? Aquela frase, eu vou deixar essa frase, vai ser a frase que eu vou escolher, porque eu adoro essa frase. Tá. Mas hoje, como eu fiz uma live de manhã falando de confiança, eu colocaria hoje, confiança tem cheiro. Confiança tem... Cheiro. Deixa eu anotar, pô. Essa seria a frase de hoje. Naquela vez, quando a gente conversou... Nossa, isso cola muito, né? Isso cola. Hoje eu falei na live, coloquei lá, e falou, confiança tem cheiro, né? E aí eu coloquei no meu post lá, que é o seguinte, quando eu subia num bloco olímpico, eu exalava confiança. Olha. E você, quando você tem confiança, cara, as pessoas percebem, que é o que a gente comentou aqui brevemente, que você tá no palco, é confiança, cara. O cara olha pra você, você não é aquele cara tímido. Você pode até ser tímido, mas um tímido com confiança, você exala a confiança. Sim. Você demonstra que veio. Mas a confiança, você precisa de outros atributos, né? Para que você tenha esse momento onde você exala esse cheiro de confiança, que é o treinamento, que é a alta performance, que é você contribuição dos itens fundamentais para a confiança. Porque quando você contribui com alguém, você aprende, você tem insights das coisas que vão te ajudar a superar a tua própria crise, seu próprio problema. Eu tive vários contigo aqui. Pô, não, é sempre uma troca. Você fala uma coisa, você vem, você começa a abrir uma cabeça, assim, uma coisa louca. Uhum. E aí, a hora que as pessoas perguntam... E a última coisa, eu tava falando isso de manhã, então tá meio fresco, né? O último item, pra mim, de confiança é assim, cuide da sua vida. Isso é a melhor coisa para garantir a sua confiança. Né? Parar de groselha, parar de mimimi, parar de encher o saco, parar de reclamar, parar de fazer essas porcarias todas. Porque quando você cuida da sua própria vida, cara, você vai atrás do quê? Desenvolvimento de competência, vai atrás das coisas. Então, cuidar da própria vida e das coisas que são controláveis, né, e não os incontroláveis, isso aumenta a sua confiança. Então, confiança tem cheiro seria uma frase que eu colocaria hoje, mas aquela que a gente falou é o vencer ou perder é transitório e desistir ou persistir é a sua decisão. Nossa. Essa é uma frase que eu gosto muito. E ela tem toda a relação com aquilo que eu acredito, né? Em persistência e etc. Show de bola. Gustavo, prazerzaço falar contigo, cara. Obrigado, demais, meu irmão. cara. Galera, é isso aí, ó. Segue o Gustavo. Você não vai se arrepender, porque o cara tem muita informação valiosa, além de ser um cara que é, na minha opinião, é um patrimônio nacional. É um cara que deixou um legado incrível aí no esporte e para todos os brasileiros na vida. Legal. É isso aí. Valeu, galera. Abraço. Podcast. Valeu.